Olá, bem-vindos a mais um Conexão Tanino, o podcast para quem gosta e para quem não gosta de vinho, porque o que nos interessa aqui é a conexão que o vinho gera e escutar as histórias dos nossos convidados. Meu nome é Ronaldo Galo. André Gaiofato. E hoje nós teremos Pergunte a Sommelier, certo, André Gaiofato? Teremos Pergunte a Sommelier. A Lise Carvalho. Tô aprendendo a falar, cara. Tô aprendendo a falar. Sabe que você precisa, o meu sotaque jabuticabalense, você nunca alcançará. Jabuticabense. Lise Carvalho já está conosco e daqui a pouquinho ela vem interagir conosco. Temos Conexão Confraria, André Gaiofato? Hoje temos Conexão Confraria. Pelo amor de Deus, precisa responder as perguntas que as pessoas fazem para o Conexão Confraria. Os caras estão O xingando, que adianta você criar um quadro, André Gaiofato, que você não responde as perguntas que as pessoas encaminham para o quadro? Cara, tem 837 perguntas que precisa responder, pelo menos uma, né? Hoje nós vamos responder uma. Então tá bom. Eu não sei se você percebeu já, mas hoje nós temos de novo o patrocínio da Incâneva. Tanto percebi que você vai perceber que eu percebi. E por que vocês também vão perceber? A gente no backstage, boa. A gente comeu quase tudo que o nosso querido amigo Hugo Sobrinho, que é o responsável pela Incâneva, nos ofertou, mas a gente segurou um pouquinho para vocês verem também. Para quem não sabe, a Incâneva é uma charcutaria boutique. Marinho, põe o Incâneva aqui pra galera ver ali, Marinho. Manda pau ali, ó. Troca o... Isso, Incâneva, boa. É uma charcutaria boutique aqui de São Paulo e ela, volta e meia, é nossa parceira aqui no Conexão Tanino. E hoje o nosso querido Hugo Sobrinho, ele nos brindou com o seguinte: Lonza com lardo de maiale canastra. 15, sabe qual que é aí, André Gaiofato? Qual que é o Lonza? Esse daqui, o ó. Lonza é esse daqui, ó. Tá na ordem. 15 meses de maturação, original na charcutaria italiana. A Lonza é uma iguaria típica e tradicional da região de Marche, no norte da Itália. Esse produto tem uma espessa camada de gordura, que é exatamente o lardo do animal. Gordura rica em ômega 3, devido à alimentação do animal ter sido a base do que? Você sabe do quê? É a base da gordura castanhas, sensacional. Eu sabia. Essa gordura faz bem, cara. Panceta salamata, é esse daqui. Esse aqui, ó. 4 meses de maturação, salame de média espessura, onde substituímos a gordura in natura por gordura de porco canastra, maturado por 8 meses. Tem sabor muito mais rico e complexo que um salame comum por conta do tempo que a gordura passa em maturação. Para esse produto, utilizamos carne do porco duroc e gordura da canastra. Está sensacional. Esse salame é exatamente a descrição. E o nosso convidado depois vai dar a opinião dele também, mas eu gosto muito desse daqui, que chama Spec. Spec de Maiala Canastra, 10 meses de maturação. É uma das mais antigas especialidades tirolesas, cujas origens remontam a 1500. É um presunto cru, defumado, de sabor leve, adocicado, o que traz à tona a sua tenra salinidade. Para mim, tem uma certa picância, André Gaiofato. Picância, lá em... Uma pimenta, né? Uma certa pimenta aqui. Acho que o nosso convidado identificou temperinho também. Muito bom. Exato, temperinho muito bom. Então, já que já apresenta o nosso convidado. Quem que é o nosso convidado de hoje? Hoje tá legal. Desculpa. Deixa eu só passar o contato. Desculpa, pessoal. Boa. Os contatos da Incâneva. Não adianta vocês ficarem babando Hugo. Aqui Hugo em Sobrinho. cima e aí não saber como entrar em contato. Então vamos lá. A Incâneva, o e-mail é o contato@incâneva, escreve como está projetado aqui na tela, .com, Instagram, _Câneva, site www.incâneva.com, telefone 11 95606 2949. Repita. Exatamente. 11 Repita. 95 606 2949. O nosso editor, exatamente. Então, o André Gaiofato, ele está colocando aqui para vocês comprarem. Lembrando que até o dia 31 de agosto, a parceria da Incâneva com Conexão Tanino, o que você comprar lá, se você colocar Conexão Tanino é 10, você ganha 10% de desconto. Então, até 30 de agosto de 2023, se colocar Conexão Tanino é 10, ganha 10% de desconto. Hugo, obrigado de coração. Tá maravilhoso mais uma vez essa charcutaria que você presenteou a gente aqui.
Quem é o nosso convidado? Rapaz, nosso convidado. Como você sabe, eu sempre faço uma colinha, porque quem não cola não sai da escola. O nosso convidado, só para vocês terem uma ideia, o cara. Bom, primeiro que ele é um sommelier, ele é representante da Wine Co, importadora. Ele foi eleito 2 vezes o melhor sommelier de São Paulo, em 2008 pela ABS de São Paulo e em 2009 pela revista GoWare Gastronomia. Sentiu que 18 e 19. 18 e 19, pra você sentir o peso Não que sou o cara... não sou tão velho assim. O cara Na foi... verdade, os 2 primeiros prêmios são 18 e 19. É, É, 18 eu tô 19. cansado, mas não é tão antigo assim. Eu falei o quê? 8 e 9. Vixe, só, enfim. 18 e 19, desculpa, pessoal. É o melhor sommelier de vinhos do Alentejo Brasil de 2022. Também é o embaixador do Alentejo aqui no Brasil. Com passagem por bares, restaurantes como Flemings, Bardega, Spaghetti Note. Atua como sommelier em São Paulo desde 2013, faz mais de 10 anos. Em 2015 foi capa do caderno Paladar do jornal Estadão. Essa turma quer abrir mais garrafas. Quem não viu, procura lá no Google, você vai encontrar essa reportagem bem legal. E um dos cinco profissionais em destaques da nova geração de sommelier de São Paulo, formado pela ABS, com WST nível 3. E atualmente ele é um dos finalistas do prêmio de melhor sommelier consultor de 2023 pela revista Prazeres da Carne. Estamos aqui com o Gabriel Raeli. Muito obrigado por ter vindo, Gabriel. Obrigado, André. Obrigado, Ronaldo, Liz, pelo convite. Tô muito contente de poder fazer parte dessa mesa. Esqueci alguma coisa aqui ou não? Confundi o nome da revista, né? Tá. Não é Prazeres da Carne, não. Prazeres da Mesa. Mas Puta, tudo bem. Prazeres da Carne, eu falei. A sua simpatia vale mais do que qualquer coisa. Prazeres cara. da Mesa. Então Desculpa, tá galera. tudo certo, cara. Deixa o Ricardo Castilho ver. Ô, Descobri Ricardão. que você trocou o nome da revista. Gabriel, bem-vindo. Eu vou só explicar a dinâmica, né, dos vinhos que nós vamos degustar. Aliás, eu já vou já endereçar a primeira pergunta para você falar dos 2 primeiros vinhos. Mas hoje, pessoal, a gente voltou na dinâmica dos vinhos às cegas. Então, como vocês podem ver, nós já estávamos tomando 2 vinhos antes da gente começar a gravação. E agora nós não tomamos a garrafa inteira, só degustamos esses 2 vinhos. E agora nós estamos com 2 garrafas às cegas, elas não foram servidas ainda. Como vocês sabem, a Lizzy vai fazer o serviço do vinho. E aí nós vamos, durante o bate-papo, o Gabriel vai falar a opinião dele, nós vamos falar a opinião nossa a respeito dos vinhos degustados. Obviamente que eu, o André e a Lizzy, nós sabemos qual vinho nós trouxemos. O Gabriel não sabe e nós não sabemos qual é o vinho que o Gabriel trouxe. Beleza? Uma pergunta antes de começar. Dá para colocar o link da votação na Dá pra colocar descrição o do link, vídeo? dá pra Dá? colocar o link, dá sim. Então, é Mas isso. qual a votação? Depois você fala dessa votação. Vamos pra falar gente, dessa hein? votação que tá rolando aí. Fala agora, Fala então já agora. começa. Qual Que votação? votação? Primeiro isso aí. lugar, para a gente saber se vai colocar o link ou não, explica que votação é essa. Bom, a Prazeres da Mesa é uma das principais publicações de gastronomia e vinho do Brasil. E as pessoas inscrevem as cartas de vinho para concorrer ao prêmio de excelência na Prazeres da Mesa. E quem inscreve essas cartas tem que preencher um formulário dizendo quem são os melhores profissionais da área. E esse ano nasceu essa categoria de sommelier consultor, que são sommeliers que não atuam mais no salão, servindo vinho nas mesas. E eu sou um dos finalistas agora de 2023. Então, se você está assistindo esse vídeo entre o dia 17 e o dia 20 de agosto de 2023, acesse o link que está na descrição e vote em Gabriel Raeli para melhor sommelier consultor. Boa. Da revista Prazeres da Mesa, que é um título nacional. É importantíssimo conquistar esse título. Eu estou muito feliz de estar nessa final, porque só de estar na final já é a vitória. A vitória é estar na final, porque Legal. os meus clientes, os meus amigos, as pessoas que convivem comigo lembraram de mim na hora de preencher o formulário e aí nasceram os finalistas. Então, A votação é simples, é nome, telefone e e-mail. Você pode votar em quantas categorias você quiser. É uma lista extensa de categorias. Vota nas que você quiser, rola a página até o final, concluir. Você vai receber uma mensagem no seu WhatsApp, responde com OK
e o seu voto tá válido. Eu te garanto que você não vai perder mais que 2 minutos e vai deixar um sommelier gordinho simpático de óculos bem feliz. Só agora, Muito bom. explica pra gente que você mencionou que a categoria que você está concorrendo é uma categoria de consultor de carta. E você disse, há também a possibilidade da votação para o profissional que trabalha no salão. Exatamente. Então explica pra gente qual que é a diferença do profissional do vinho que trabalha no salão, o que é trabalhar no salão, e o que é o profissional do vinho, que é um consultor que, como você já mencionou, monta cartas. A carta, eu estou deduzindo, é a carta de vinho que vai ser ofertada nos restaurantes, certo? Exatamente. Qual que é a diferença dos? Basicamente, quando você tem um restaurante que é seu, a sua casa, para chamar de seu, você vai atuar 100% do tempo ali. E vai fazer a seleção pensada naqueles clientes daquele restaurante e aonde você atua 100% do tempo. Que é a definição clássica de sommelier hoje, né? Ou sempre foi essa definição. De quem trabalha com o serviço do vinho, quem faz o serviço do vinho. Organiza a adega, compra vinhos para o restaurante, organiza essa adega, faz o serviço na temperatura correta, escolhe a taça certa. Essa seria a definição mais crua de sommelier. Mas hoje, com o mundo digital e com todas as vertentes da profissão, entendeu-se que o sommelier consegue atuar fora de bares, restaurantes e hotéis, atuando em importadoras, lojas de vinho ou até mesmo autônomos fazendo consultorias para vários outros restaurantes. E muita gente que atua dessa maneira não consegue concorrer ao sommelier de salão, ao sommelier de serviço. Então, a Prazeres da Mesa entendeu que tinha essa categoria no mercado e surgiu essa final de sommelier consultor. E então são os sommeliers que não atuam especificamente em restaurantes fixos. Eu, por exemplo, represento a Wineco importadora e muitos dos meus clientes pedem para que eu escreva a carta para eles. E o próprio atendimento de representante é um atendimento consultivo. Entender que tipo de demanda você tem e que tipo de vinho eu posso te oferecer. Então, com um portfólio completo, com bastante opção de vinho, dos mais simples aos mais complexos, dos mais comerciais aos mais diferentes, você precisa entender o que aquele cliente procura para depois sugerir alguma coisa para ele. Então, os meus clientes entenderam que eu fazendo o atendimento para eles e executando algumas cartas em restaurantes, eu acabo entrando nessa categoria de consultor. Então, é um privilégio poder estar nessa final, porque foram os meus clientes, as pessoas que eu atendo, que me colocaram lá. Então, é uma alegria. E entender o que o restaurante, qual a proposta do restaurante. Exato. Por um acaso, segunda-feira, agora nós estamos gravando numa quinta, segunda-feira agora eu fui num restaurante que a curadoria da carta é do Gabriel, e nós fomos muito bem atendidos no que diz respeito à carta que o Gabriel elaborou. Saí bem. Foi numa segunda-feira? Foi numa segunda-feira. O restaurante chama De Segunda. De Segunda. Procurei no Excelente, Google, a gente De gostou Segunda. bastante e os vinhos estavam ótimos também. Piadista, piadista. Deixa eu te falar, aliás, falar para todos vocês, né? Especialmente para a Lise, que é responsável pelo serviço do vinho. A gente vai ter que tomar esse restinho aqui para a gente começar a tomar os nossos vinhos para degustar, porque senão não vai dar tempo. E nesse ínter aí que vocês vão tomar o vinho, eu acho que seria legal o Gabriel falar para a gente um pouquinho desses 2 vinhos que ele trouxe. Tudo bem? Que nós já tomamos, né? Nós estamos tomando esse aí, que a Lise acabou de pegar. Boa. O que está na taça é um Pinot Noir do Languedoc, do sul da França. Esse é um dos achados aí do nosso portfólio, porque é muito difícil achar a França nesse preço, nessa qualidade. Que está na carta do De Segunda. Que está na carta do De Segunda e na maioria dos restaurantes que eu atendo. Legal, legal. Esse é um coincidentemente, estamos na semana do Pinot, hein? Exato. Semana do Pinot Noir. Esse é um vinho que a gente entende que a França é um dos grandes produtores e, ao mesmo tempo, produz muita coisa que é difícil de tomar, né? A qualidade não é lá aquelas coisas. E achar um vinho com bom preço e que entregue tudo isso de qualidade, com essa intensidade de aroma, com essa textura redondinha, que agrada 90% das pessoas que bebem,
é aquele famoso vinho versátil para abrir um coquetel, para servir para pessoas que você não conhece, que você não entende qual que é o gosto daquela pessoa. É um vinho que é muito fácil de agradar. Ele tem, a gente importa o Chardonnay e o Pinot Noir dele. O Chardonnay, por acaso, tem uma breve passagem por carvalho, ele fermenta 30% na madeira, e esse Pinot Noir é zero de madeira. Então é um excelente vinho para quem está começando a beber vinho, para quem quer conhecer o estilo do vinho fino, porque ele quase não tem tanino, né? Aquela coisa que pega na Exatamente. boca é quase zero. Tanino Ele é só aqui no Conexão Tanino. Exato, e ele tem esse monte de aroma de licor de cereja, essa fruta bem madura. É um Pinot de clima quente no sul da França, né? Legal. Então é uma ótima porta de entrada. E o segundo, O segundo é um Cabernet Franc da Argentina, da vinícola Los Chocos. Esse é um projeto muito pequenininho, que a gente traz para o Brasil com baita de um orgulho, porque literalmente uma vinícola boutique. Pra você ter uma ideia, esse vinho, se eu não me engano, faz só 4 mil garrafas por ano. Garrafa numerada, que essa aqui é 1213, de Então, 4 mil. Exato. Esse é o projeto pessoal do Rodrigo Reina, que é bisneto do Felipe Ruttini, um cara que praticamente nasceu dentro das vinícolas e conhece muito bem o mercado do vinho argentino, trabalhou para grandes vinícolas e hoje esse é o projeto particular dele. Ele tem um enólogo que é o Germán Macera, que é hoje um dos jovens enólogos da Argentina que estão despontando em modernidade, em entendimento de terroir, principalmente. Esses caras estão em Guartalari, que talvez seja a região mais fria da Argentina, mais alta, e é o terroir mais premiado da Argentina hoje, da onde saem os grandes vinhos do mundo, do mundo da Argentina. Então. É um vinho de altitude, nós estamos falando de vinhedos aí a 1.700 metros. 1.700? É muito alto, muito alto lá. E eles são especialistas em Cabernet Franc. A Los Chocos é referência em Cabernet Franc de Guartalari. Esse é o Vertebrado, que foi um dos vinhos mais elogiados pelo Descorteados, os vinhos degustados da vinícola. Eles até colocam um alerta, falam, olha, prestem atenção nesse vinho, evolui muito bem, é o tipo de vinho que chama atenção pela mineralidade. Ele chama Vertebrado justamente para mostrar as vértebras dos solos de Guartalari, para que você entenda como a mineralidade reflete no vinho. Então você vê que é um Cabernet Franc, a gente provou lá em cima, um Cabernet Franc super seco, ácido, uma acidez lá em cima, assim, um tanino ultra polido, e é uma vinícola artesanal mesmo, assim, pra você ter uma ideia, esses caras não têm nenhum tanque de inox, 100% da vinificação deles é feito em ovo de concreto. Concretão mesmo. Ovo de concreto. Caraca. E depois o envelhecimento, o amadurecimento desses vinhos, da linha do vertebrado para cima, acontece em madeira. Ainda tem uma linha abaixo dessa, que é a linha do elétrico, que, cara, veio um branco agora, que é uma delícia, que é um corte de 45 de Chardonnay com Sauvignon Blanc e 10% de Riesling. É um negócio, assim, Você trouxe? surreal. Você não. trouxe esse? Não trouxe. Muita garrafa para trazer, André. Antes A gente não tá dando conta de tomar 4 garrafas. Você queria que eu trouxesse 10, sem chance. Antes o André tem uma pergunta para fazer para você, mas eu, assim, gostaria de fazer, vou atravessar uma antes, aproveitando o vinho, na verdade. Só lembrando, né, Guartalari, a região super premiada, o primeiro nota 100 da Argentina, Robert Parker, é Guartalari, 2013, o grande inimigo de um enólogo que revolucionou a viticultura, né, argentina, que é o Alejandro Vidil. Estava aqui no Brasil recentemente. Estava. A Cabernet Franc é a nova Malbec da Argentina? Eu acho que tem muita coisa boa acontecendo pergunta. com o Cabernet Franc. Gostei da pergunta, Ronaldo. Eu acho que tem muita coisa boa acontecendo com o Cabernet Franc na Argentina, assim, não só a Los Chocos, mas várias outras vinícolas. Mas eu acho que a Malbec sempre vai ter o papel de bandeira da Argentina, né? Onde, assim como a Carmener no Chile, de ser aquela uva que nasceu em Bordeaux e não tem muito valor lá, mas aqui é a grande uva da Argentina, né? A Carmener do mesmo jeito, nasceu lá, não tem expressão lá, mas aqui é a grande uva do Chile. E eu acho difícil roubar o papel da Malbec, mas a Cabernet Franc faz coisas que geralmente impressionam a gente. Los Chocos é uma dessas. Assim. Não, só para complementar então, a gente, como o Gabriel está comentando e eu já havia comentado, nós provamos o vinho antes da gente entrar, começar a gravar, estava sensacional. Se você me permite ousar uma opinião,
Eu guardaria ele mais, sei lá, uns 3 aninhos. Acho que ele Vai ainda mais. Vai. Vai mais. para poder abrir, vamos dizer assim. Eu pra guardaria ele ficar uns mais 8, intenso. 9 Eu tô anos. meio- Esses são vinhos, eu te falo que assim, eu já abri algumas garrafas de vertebrado. Vinhos que precisam de decanter. Vinhos que Uhum. precisam muito de decanter, Entendi. assim. Vinhos que se você Nós deixar não ali decantamos também, né? 2, 3 horas no decanter, ele vira um monstro. Por experiência própria, de várias garrafas Mas, de abrir. independentemente do decanter ou não, e do tempo, né? Ele é um vinho mais jovem, ele estava sensacional. A gente gostou bastante, obrigado. O Gabriel sabia que o vinho era sensacional, porque ele já trouxe e falou, ó, observem esse vinho aqui, e na verdade a indicação foi excelente, estava sensacional. Pois não. Oi, não, na verdade eu tenho 2 perguntas, mas a primeira pergunta não é essa pergunta que tá aqui, é uma outra pergunta que nós não fizemos É ainda. muito bom Pro isso. pessoal te conhecer. Cara, como começou? Qual que é a sua conexão com o vinho? Onde surgiu a ideia do vinho e tudo mais? A gente Conta já pra sabe a gente. história do Gabriel agora, Mas o conta profissional como começou, Gabriel. O conta profissional pra Gabriel a gente. gente já sabe, né? Já. O premiado, etc. Mas quando o que despertou no Gabriel a vontade de enveredar no mundo do vinho? Cara, foi uma experiência assim voltada para hospitalidade e no meio da busca pela hospitalidade no serviço, o vinho apareceu. Então, eu sou formado em hotelaria e Hotelaria? eu sou formado em hotelaria e eu queria trabalhar com hospitalidade de alguma maneira. E a primeira, Desculpa, de onde surgiu isso? cara, se eu te contar, você vai achar que é piada, mas assim, sabe aquelas viagens que a gente faz para Porto Seguro no terceiro ano do colegial? Aham. Eu vi aqueles caras trabalhando, e eu falei assim, cara, deve ser muito legal você trabalhar e ao mesmo tempo se divertir, ter uma coisa que não é escritório, que não tem Legal. rotina e tal. E aí fui atrás para entender o que eles faziam. E aí tinha um curso para virar monitor, fiz o curso. Você devia ter o quê? 18, 19 anos? Por aí. 18 anos, 17, 18 anos. Meu pai pagou o curso para eu fazer e acabou não dando certo, assim. Era um curso específico para virar monitor daquela agência e acabou que eu não fui selecionado e tal. E eu falei, pô, e agora? Eu vou trabalhar com o quê? Meu pai falou, cara, procura uma federal ou vai trabalhar para pagar sua faculdade. Vai ser engenheiro, vai ser É. médico, porra, para. E aí eu falei, bom, federal nessa área só tem em Floripa, que era lazer e recreação. E eu não tenho condição de ir para lá. E aí eu achei a hotelaria, que tinha essa Legal. parte de lazer e recreação junto. E fui trabalhar, fui fazer o curso de hotelaria. Procurando meu primeiro emprego, o lugar que mais te dá oportunidade, talvez, sejam os restaurantes para virar garçom, né? E aí entrei como ajudante de garçom nos hotéis do Royal Palm. Ajudante o famoso de garçom. Cumim. Exato. Cumim. Famoso Cumim. Ajudante de garçom é tipo estagiário do garçom? Como é que é isso? O garçom muitas vezes é o cara que conhece melhor sobre o cardápio, Garçom, que baita sabe fazer uma recomendação, que tira o pedido, que serve as bebidas. E o Cumim é o cara que prepara o cenário para o garçom. Então ele deixa o aparador arrumado, organiza as bandejas, leva o prato da cozinha até a mesa. Então o garçom, para não perder a atenção na mesa, ele precisa de um auxiliar que é o Cumim. Você era um Cumim. Eu era um Cumim. Fiquei 1 ano e meio como Cumim. Tem um estagiário do Cumim ou não? Tem um assistente do Cumim que Não, eu desembaracei. Tem um assistente do Cumim que eu desembaracei. Hoje é difícil. Desembaracei. Hoje é difícil ter esse organograma completo assim, mas antigamente era muito comum. Antigamente era muito comum. Você ia nos restaurantes muito. Geralmente são meninos muito jovens ou meninas muito jovens que têm ali a primeira oportunidade de emprego, Muito legal. que tá aprendendo a trabalhar. Então, pô, é teu primeiro emprego, então você vai polir louça, vai limpar talher. Uma oportunidade. Exato. É uma oportunidade, legal. Exato. E Muito logo legal. depois já passa para Cumim e aí vai subindo. Mas eu lembro que nessa época eu tive a oportunidade de ajudar a servir um jantar harmonizado com um chefe estrela Michelin lá nos hotéis do Royal Palm, onde eu tive a primeira oportunidade. Nossa, que legal. Então você imagina uma Caraca. pessoa que não tinha ideia do que acontecia no mundo da gastronomia, de restaurantes fine dining. Na primeira semana chega um chefe francês servindo menu de 8 etapas, com 8 vinhos, 8 taças diferentes.
e o gordinho perdido lá no meio. Os caras viram que eu ia dar mais trabalho do que solução, falaram, ó, seguinte, você vai ficar dentro do bar, lavando taça, e a hora que eu chegar aqui, eu falo assim, eu quero 4 taças do vinho 2. Você pega esse modelo de taça e põe na minha bandeja. Tá entendido? Beleza. Sim, Aí senhor. colocaram, aí fizeram o flight pra mim, né? Falou assim, esse cara deve ser um topeira, deixa eu desenhar pra ele aqui. Aí botaram os 8 vinhos, cada taça de cada vinho, um na frente do outro e um número na frente ainda, ó. 1, 2, 3, literalmente desenharam. Assim, é assim que você vai trabalhar hoje. E foi assim durante 3 dias. Um dia só para atender a imprensa, outro dia Que legal. com os convidados, e aí a venda dos jantares mesmo acontecendo. E aí eu vi que tinha um mundo por trás disso. Eu nunca tive contato com vinho fino antes desse episódio. E aí eu sempre fui muito questionador, né? Eu comecei a perguntar o maître, comecei a perguntar o sommelier do restaurante, comecei a perguntar os garçons. Falei, cara, mas por que essa taça é diferente dessa? Por que tem um vinho que é doce, que é servido antes e depois ele é servido de novo na sobremesa? Por que esse vinho tem esse formato de garrafa e esse... Assim, ó, cara, todas essas perguntas que você está fazendo tem no curso de sommelier. O hotel tem uma permuta com a ABS, você se inscreve pro próximo curso. A ABS, para quem não sabe, Associação Brasileira de Sommelier. Exato. E na época a ABS Campinas estava nascendo e ela usava a estrutura do Royal Palm para executar os eventos, para o escritório da ABS era no Royal Palm Tower. Então a gente tinha muito acesso aos cursos da ABS. Então tinha lá um curso de 40 pessoas, 10% das vagas era dos funcionários do hotel. Legal. E era só mandar um e-mail e solicitar a sua vaga. Cara, eu perdi a conta de quantas degustações de vinho da ABS eu fui. Fiz curso básico, avançado, fiz o profissional, curso de enogastronomia. Eu acho que eu fiz uns 5 cursos antes de fazer o profissional. Porque o profissional era toda segunda ou terça de noite e na época eu fazia faculdade. Então eu precisava esperar terminar a faculdade para poder engatar no curso de vez. Você é de Campinas. Eu sou natural de São Paulo, nasci aqui, mas fui para lá com 10 anos de idade e depois voltei em 2013. Né? Eu sou de 89. E não parece, mas já passei dos 30. Não parece, mas Eu passei também dos 30. sou 88. É, Eu sou de passou 88. passei dos 30 aí. Então eu aprendi muito nessa época. Muito. Foi uma grande escola o que o hotel me proporcionou. E aí, coincidência ou não, eu fui voltando para São Paulo. Então eu trabalhava nos hotéis de Campinas, depois fui 3 anos, depois fui trabalhar mais 3 anos numa loja de vinho em Jundiaí, que era a Rosso Bianco, da família Ribeiro. E aí fiquei 3 anos ali entendendo que era fornecedor de vinho. Porque no hotel eu não tinha contato nenhum com isso. E lá você era um vendedor de vinho? Era vendedor de loja. Tá. Atendia as pessoas que entravam na loja. Né? Não tinha noção nenhuma de vendas, nada. E aí eu comecei a entender que cada vinho tinha o seu fornecedor. Então, quando o Thiago ia fazer pedido, ele falava, vou fazer o pedido da importadora tal. E aí eu pegava o portfólio, eu ali lembrava quais eram os vinhos que a gente tinha. E aí eu falei, pô, tem um porquê ali. Aí começava a estudar o portfólio dos caras, começava a entrar no site dos produtores, entendendo. Tive um contato 100% com o vinho na época de loja. E aí voltei para São Paulo por uma oportunidade do Spaghetti Notte, do restaurante do meu primo, Horácio Queiroz. Na época meu tio era vivo. Baita restaurante. Exato. O Horácio pai chegou a ter mais de 30 restaurantes em São Paulo, assim, cara, era um absurdo. E o Spaghetti Notte era a joia da coroa, assim. E ficou muito tempo no shopping Morumbi. E antes disso tinha uma casa que era super tradicional na Vila Nova Conceição, ali na Januário Miralha com Basto Pereira. E então era um restaurante Ia muito lá. desde a década de Eu 80. acho que eu lembro de você de lá. Então você não é de 88 nem a pau. Sou de 87. Você não é de pô. 88 não, cara. Pô. Tá maluco? Cara, então eu vou atravessar aqui o Andrezinho na pergunta que ele ia fazer. Eu tenho muita curiosidade do mercado do vinho, na verdade o salão, né? O serviço é em salão.
mas não do que acontece, porque eu tenho certeza que deve ter várias histórias bonitas para contar para gente, mas o que ninguém conta. Então, assim, quais são as dificuldades de trabalhar no salão de restaurante? Eu nem vou falar dos grandes restaurantes, de qualquer restaurante. E aí, no seu currículo, você só traz os grandes restaurantes, né, aqui de São Paulo, Spaghetti uma Norte e depois tem Felicidade, o uma... Flemings, etc. Mas, enfim, eu acredito que o sommelier ele tem um serviço muito importante nos restaurantes que tenham um chamariz menor, vamos dizer assim, por conta do nome. Mas a minha pergunta é, qual que é o perrengue que o sommelier passa no salão? Passa perrengue ou é só alegria? Passa, não. Assim como toda profissão, tem o Exato, seu é verdade. descontentamento, né? Mas o ramo de gastronomia te exige muito do seu corpo, da sua concentração. Escala de folga de 6x1, muitas vezes você vai folgar de segunda, terça ou quarta-feira. Réveillon que você passa com a bandeja na mão. É Natal que você passa, em vez de a família tá reunida e você tá lá no restaurante atendendo cliente. É cliente arrogante que te desrespeita, que te maltrata no serviço. Tem muito perrengue que a gente passa, cara. Obviamente que é menor do que algumas profissões, mas é o dia a dia ali, o batidão ali que é complicado. E acredito que isso também é exceção, Ao né? mesmo tempo, exato, ao mesmo tempo você tem muito cliente que é generoso, que leva vinho para você provar, que faz questão de você atender a mesa, que vai e conversa com você, que te dá atenção, gente que te sabe respeitar o seu trabalho. Então tem muito. O meio termo ali é o que mais acontece sempre. Não é todo dia que você passa perrengue e não é todo dia que você vai Ó, o ser pessoal do feliz. perrengue chique aí, É. fala um perrengue então. Conta pra gente algum Ai, perrengue. Ah, tem era uma isso que uma eu ia clássica. perguntar. O perrengue Eu sei clássico de que ele um, passou. eu sei de uma. um Conta um clássico. Eu ia perrengue aí pro perguntar pessoal. Acho que a mais clássica que eu acho que é o que eu mais contei até hoje foi a, a esguichada de motom que eu dei no Amaury Júnior, assim. Como assim, cara? Foi engraçado, porque engraçado, né? No dia eu suava frio, né? Hoje é Que engraçado. hoje Hoje você é conta engraçado. dando Que restaurante risada. que Hoje você virou tava? história. Tava no Flemings, cara. Mas Tava tava no no comecinho do Flemings. Flemings, assim. Baita oportunidade, nossa, sommelier de um restaurante grande, com um poder de compra maior e não sei o quê. Uma das primeiras mesas que eu fui atender, o Amaury Júnior com um casal de convidados. O convidado dele trouxe um Mouton mais antigo e eu não tinha o abridor correto na época. Fui tentar abrir com a pinça, com aquele de lâminas paralelas. A hora que eu posicionei e fiz a força para a pinça descer, a rolha desceu junto com a pinça. E aí a rolha bateu no líquido e fez aquele Esguichou. esguicho de vinho. E o Amaury, sempre muito elegante, tava com uma camisa de alfaiataria branquinha, assim. O tecido parecia uma lona de tão grosso que era o algodão. E aí ficou aquela cena meio de comercial da Campari, assim, sabe? Aí eu falei, cara, o que eu vou fazer com essa pessoa? Meu Deus, onde eu enfio a cara? Rapidinho ali. Se eu me desculpa, vamos mudar de mesa. Só Maurício, se o senhor tiver qualquer gasto com a camisa, o senhor traga pra cá, por favor. A gente se responsabiliza. E eu tinha cargo de gerente no Flemings, né? Então, Caraca. isso acontece muito, cara. A gente tem muita história pra contar de restaurante. E ele trouxe a conta, não? Nossa. Trouxe Brincadeira, nada. tô O brincando. Mauri é gente boa demais, cara. O brincando. Mauri Aí, é Amaury, gente boa bom, demais. Ó, deixa eu falar duas coisinhas, aí depois acredito o André tem uma pergunta para fazer, a Liz na sequência. A primeira delas que você falou, do tratamento com relação ao sommelier, quando eu comecei a levar vinho em restaurante, muito tempo atrás, e eu gosto de levar meus vinhos em restaurantes, coincidentemente eu vi uma reportagem no Estadão falando que seria algo gentil que era algo que eu não sabia, por exemplo, né? Muito provavelmente não fazia porque não sabia do que seria algo, né, agradável para o profissional. E aí ele falava o seguinte, falava assim, ó, quando você levar o seu vinho, ofereça para quem está servindo, não falou de sommelier, ofereça para quem está Pra quem servindo, tá fazendo o serviço. fazendo o serviço, se ele tem interesse, se ele quer experimentar o seu vinho. Cara, eu faço isso desde 2000, sei lá, dos idos de 2000.
Você não acredita as alegrias que esse ato simples já me trouxe na vida, nas oportunidades de restaurante, e como as pessoas ficam agradecidas com essa gentileza. É um Às momento da gente se sentir importante ali, não, né? e às vezes o cara tá meio sisudo, assim, sabe? Tá... Quando você faz isso, quebra, vira, É. transforma o rosto. É muito gratificante pra gente É, quando muito o legal. cliente oferece. E a outra coisa, eu salvo engano, e provavelmente eu estou enganado, mas eu acho que foi o Alex Atala que disse. Se você quer desenvolver algo na área da gastronomia, saiba que você vai trabalhar no Natal, você vai trabalhar no Ano Novo. Que é o que você Salve, falou, né? o que ele disse, salvo engano, é: enquanto as pessoas estão comemorando, você vai estar trabalhando. Tem que saber lidar com isso, porque a gente até brinca que quem trabalha em restaurante se relaciona com quem trabalha em restaurante. É muito difícil você criar uma relação social com quem está fora do ramo. Então, um garçom que trabalha de noite, de terça a sábado, dificilmente vai conseguir namorar uma pessoa que trabalha no escritório, que trabalha em horário comercial de segunda a sexta. Porque em Rapaz. todos os... Nunca parou pra pensar nisso? Nunca parei pra então. pensar nisso. Então, o garçom geralmente casa com um Você é cozinheiro. casado, você é casado. Então, na época que eu conheci a minha esposa trabalhava em hotel. Ah, Então, ela trabalhava no mesmo ritmo que eu. A gente se via uma vez a cada entendi. 15 dias na nossa folga. E aí, beleza, eu trabalhava muito, ela trabalhava muito e tá tudo certo. Agora, quando você tem um parceiro ou uma parceira que tem muito mais horas livres, uma vida social ativa diferente da sua, Interessante. não fecha, velho. Então, é muito difícil dar certo essa realidade. Que é o caso da minha cunhada, que trabalha no ramo da gastronomia e da hotelaria, que é casada com o meu concunhado, que é o chefe de cozinha. Aí, ó. Um beijo para a Neiva e para o Francisco. Diga, André Primeiro, Gaiofato. beijo, Neiva e Francisco. Eu não conheço vocês, mas está dado beijo. O beijo foi Não, lá eu pra queria que Natal. você continuasse Foi lá pra até Natal. chegar onde você está hoje. Porque tá. Eu parei aonde? você tava lá atrás no Royal Palm Plaza. Voltando para São Paulo, em Voltando pra Jundiaí, São na loja de vinho, Paulo, Spaghetti enfim. Note. Aí continuou o Spaghetti Note, e aí? Isso. Então, aí o Spaghetti Note me deu uma oportunidade de realmente fazer uma carta de vinho. Porque na loja eu trabalhava diretamente com vinho, mas só cuidava da venda do vinho, não comprava da compra. Não cuidava da compra. Pra No- explicar pro público, porque como o Ronaldo falou, tem uma galera que conhece, a galera que tá aprendendo. O que é uma carta de vinho? Como que você faz? os vinhos que você tem para oferecer dentro de um restaurante, eles são organizados por uma lista. Essa é a carta de vinhos. Perfeito. Dentro dessa lista, você geralmente não tem só um fornecedor. Você tem vários fornecedores. Para você ter uma seleção personalizada para aquele lugar. Legal. Então, cada fornecedor tem o seu estilo de vinho ou aquele produtor que você quer trabalhar. No Spaghetti Note, eu tive a oportunidade de realmente montar a minha primeira carta de vinho negociando com fornecedores. Legal. Então, eu tive essa liberdade de escolher os meus rótulos, de falar, olha, eu quero trabalhar com esse e com esse não. Eu quero trabalhar com esse e com esse não. E foi numa dessa que eu acabei conhecendo o Ricardo, que é o dono da importadora que eu trabalho até hoje. E ele foi oferecer os vinhos pro restaurante, eu disse não pra ele, falei, olha, infelizmente agora não dá, não tem Mas você como. saiu de lá direto pra Wine Co ou não? Não, só porque na parte do Spaghetti Note, eu tenho uma relação com o Ricardo que é muito interessante, que foi como eu comecei na Wine Co. Então, o Ricardo foi oferecer os vinhos lá no Spaghetti Note, a Wine Co tava nascendo ainda, tava super pequenininha, tinha só produtores de Mendoza. E ele foi oferecer os vinhos lá. Eu falei, cara, não é o momento, agora não dá e tal. E ele queria que eu provasse os vinhos. Eu falei, olha, não adianta você abrir as garrafas, porque eu não vou te comprar. Eu não vou conseguir comprar os vinhos pro restaurante. Você vai gastar uma garrafa à toa comigo. Então use com alguém que tenha a oportunidade de comprar. Aí ele me agradeceu, pegou os vinhos e foi embora. E depois eu saí do Spaghetti Note, entrei no Bardega. E no Bardega eu tinha mais liberdade para adicionar novos fornecedores. E numa feira de vinhos, eu encontrei com o Ricardo e ele falou... A gente foi provar um vinho dentro do stand dele, na Wine Weekend, era aquela feira que acontecia nos finais de semana no Parque do Ibirapuera.
E aí eu falei, cara, esse vinho é muito bom, tem um preço incrível e tal. Aí ele olhou pra mim e falou assim, você não lembra de mim, mas eu lembro de você. Tá vendo? Eu falei, sério? Ele falou, ó, você não trabalhava num restaurante legal, bonito, ali na Vila Nova Conceição? Eu falei, sim, então, lembra que você me falou isso? Eu falei, lembro. Ele falou, então, foi a melhor resposta que eu tive até hoje. Eu teria economizado garrafa, eu teria economizado tempo, eu teria economizado esforço, se boa parte do mercado agisse desse jeito. Então foi Sabe quando você se conecta com a pessoa e fala assim, cara, sem saber eu agi do jeito certo, tava sendo eu mesmo ali. Eu falei, cara, não adianta, nós vamos perder tempo aqui. Numa próxima a gente troca ideia. E aí nasceu essa oportunidade e o Ricardo se tornou fornecedor do Bardega naquela época. Então eu comecei a comprar vinhos da Wine Co. Pro Bardega. Pro Bardega. Então eu fui cliente da Wine Co por 6 Bardega anos. aqui não é de São Paulo. O Bardega é um bar de vinhos no Itaim Bibi, que até hoje serve mais de 100 vinhos em taça. Na realidade, esses vinhos são vendidos em dose. Você entra no bar, recebe um cartão e nesse cartão vai ficar registrado as doses que você comprou. Então no bar tem 12 máquinas, cada máquina com 8 garrafas espetadas, e essas garrafas são vendidas em doses de 30, 60 e 120 ml. Então tem dose de 5, 6, 7 reais até dose de 800 reais. Depende do preço da garrafa. Deixa eu te Que perguntar legal. uma coisa. Quando que você saiu do Flemings? O Flemings fechou em 2019, Fechou um pouquinho depois da pandemia, né? antes da pandemia. O Flemings fechou no último dia útil de 2019. Você estava lá ainda? Sim, eu participei do encerramento. Do Nós Flemings. fizemos uma confraria, né? Eu e o André, nós participamos de uma confraria, nós fizemos uma confraria, salvo engano, em 2019, final de 2019. Sim. Salvo engano, foi no final de 2019. Então, muito provavelmente, será que ele foi atender a gente? Acho Ah, é que não, possível. né? Eu lembro dele. A segunda lembro coisa dele, só por lembro. curiosidade, Na época eu usava terno e gravata. Inclusive, eu acho que ele ofereceu um desses vinhos. só por curiosidade, a Neiva e o Francisco, eles trabalham no hotel que chama Manari Praia Hotel, como a Liz já falou, fica em Natal. O Francisco é o chefe de cozinha, né? Um chefe conceituado bastante, e eu já tive a oportunidade de provar lá várias vezes. A Neiva e a Carla são as magas por trás da magia da maravilha que é o Manari Praia Hotel. Liz Carvalho, você tem alguma pergunta para o nosso convidado? Eu tenho sim. Vamos lá. Minha pergunta você estava falando da Wine Co, tal. Eu não sei se já foi. Não. Você já finalizou o seu link aí. Vou terminar. Porque eu acho que você vai terminar. Mas aí você É já bom que a história engancha. vai ficando picada. Aí você já engancha e fala pra gente do portfólio que você tem lá. Além dos vinhos que você falou aqui, tudo, dá uma noção geral E explicar pra portfólio gente que você tem o lá. que é o Wine Co, né? Exatamente. Você tá falando Explica pra Wine Co, gente. Wine Co, Porque ele vai falar ainda, né? Ele não chegou lá ainda, por isso que... Então, depois que eu entrei no Spaghetti Note, que eu tive essa oportunidade, fui pro Bardega, no Eu achava que Bardega era fui... espaguete note, cara. É note. É. Ele já falou 3 vezes note. E aí tive a oportunidade no Bardega me deu uma super visibilidade, um bar mais conceituado. E aí fui pro Flemings e trouxe a Wine Co como fornecedor. Então a Wine Co é uma importadora de vinhos Gente, uma que boa experiência, foca- né? que foca em distribuição para restaurantes, bares, hotéis e lojas especializadas. Então a Wine Co não tem... B2B. É o famoso B2B, de business to business. Então, a Wine Co não tem o canal direto para o consumidor. Então, se você quiser comprar da Wine Co, você vai ter que comprar de algum revendedor meu. Você, consumidor final. Ou ir a um restaurante. Ou ir a um restaurante, exato. Que é o que mais Eu vou acontece. falar de alguns restaurantes. Você fala alguns restaurantes pra gente aí. Falo. Para o pessoal conhecer. E, então, no Flemings, eu já tinha muito mais, né? Eu tinha muito mais contato com fornecedores de vinho por conta do Bardega. Que no Bardega eu já tinha mais fornecedores. No Spaghetti Note, a minha carta de vinho tinha 4 fornecedores. No Bardega eu já passei a ter mais de 15 fornecedores. 15 E no fornecedores. Flemings eu cheguei a ter mais de 20 fornecedores na carta. Então, entre produtores, que muitas vezes a gente comprava direto lá do Sul, e importadores, a gente teve mais de 20 fornecedores. E nessas eu fui conhecendo vários modelos de negócio de importação.
E eu senti algumas dificuldades que hoje eu posso oferecer como solução para o meu cliente. Então, o portfólio de muitas das importadoras eram super completos, os vinhos são incríveis, no preço certo que você precisa, para ter a margem necessária. Mas a grande dificuldade que eu tinha era justamente na hora de escrever a carta. Porque você participa de um evento, prova o vinho, encontra aquela posição, eu preciso de um Malbec para eu vender a R$200. Qual é a melhor opção em todos os meus fornecedores? Eu vou provar, eu vou participar de degustações, eu vou participar de eventos. Achei o Malbec, é esse. Agora eu vou escrever na carta, não tinha informação. Caramba. O site do importador era pobre, o site muitas vezes o produtor não tinha site, não tinha informação, e eu ficava naquele desespero e eu arrancava os cabelos, porque a carta do Flemings era super bem escrita. Era um tablet, por acaso, esse tablet que eu carrego até hoje, eu comprei do Flemings. E então eu tinha um espaço para colocar muito conteúdo na minha carta, porque a carta de vinho do Flemings era como se fosse um aplicativo no tablet. Entendi. Então você, com toques, ia filtrando os vinhos do jeito que você quisesse. Era bem legal. Né? Então você queria só vinhos tintos da Itália e abria a lista só de tintos italianos. Eu quero só vinhos orgânicos. Você clicava e abria todos os vinhos que eram orgânicos, de espumante até vinho de sobremesa. Nossa, é muito difícil fazer uma Então, carta dessa. Então você imagina uma carta com 160, 170 rótulos, escrever um por um, e na hora de você escrever, te faltava informação. Quando eu fui pro lado comercial da Wine Co, eu falei, cara, vai ser a primeira solução que eu vou oferecer pro meu cliente. Vai ser exatamente isso, um dos meus diferenciais. Quer dizer, você sentiu na pele a dor ali, o pé. Exato. E aí o portfólio da Wine Co é super elogiado no mercado por conta disso. Então você imagina que a gente tem uma estrutura mais ou menos assim. Os meus clientes recebem esse PDF no WhatsApp. Então já é um formato pensado para o smartphone. Eu vou deixar o link porque tem o link que você pode acessar pelo site, né? Vou deixar o link para vocês acessarem. Já é um formato pensado para o smartphone. Hoje é muito comum, hoje a maioria das importadoras tem isso e tudo mais. Mas qual que é a diferença disso aqui? Primeiro, a quantidade de informação que a gente coloca. E ele é todo interativo. Então, você recebe o portfólio dessa maneira, a hora que aqui conta a história dos fundadores, os valores e as missões da Wine Co. E chega no sumário. Então, eu quero saber sobre o vertebrado Cabernet Franc. Eu venho aqui, dentro da Argentina, tem lá Vinha Los Chocos, vertebrado Cabernet Franc. Eu clico no nome do vinho, ele me leva direto na ficha técnica. Legal. Então, aqui em cima, eu vou falar especificamente sobre a vinificação desse rótulo, aonde ele foi vinificado, que tipo de levedura que tem, os solos dessa parcela, tempo de maceração, se ele passa em madeira ou não. Aqui embaixo, que é essa parte que a gente chama de ficha técnica, mas é a parte mais esquelética do negócio, onde você tem o nome do produtor, se ele for orgânico, biodinâmico, natural, vai estar aqui, o blend, a origem do vinhedo. Então, eu poderia colocar simplesmente Argentina, Mendoza. Mas não, eu coloco Argentina, Mendoza, Tupungato, Guartalari. Tem todo um... E dentro de Guartalari eu tenho a subdivisão de Guartalari, Albo e Monastério. E eu coloco aqui. Eu digo o blend, se é 100% Cabernet Franc ou não. Eu vou dizer aqui o tempo de madeira. E eu poderia dizer só 12 meses em barrica ou 12 meses em madeira. Mas não. São 12 meses em barrica francesa de 500 litros de segundo e terceiro uso. Porque eu vou na raiz da parada. Se você for um profissional preparado, um sommelier de restaurante, e souber ler isso aqui, primeiro, você tem argumento de venda pra caramba na mesa. Segundo, você sabe exatamente o que você vai encontrar na taça. Olha o sommelier aqui, olha o sommelier. Não é? Achando o máximo. Dá um conforto no coração. Porque diferente de eu falar que é um ano na madeira, eu tô falando qual é a madeira, qual é o uso, qual é o tamanho. Exato. Se o
o meu fornecedor, se o meu produtor me der a marca da barrica, eu escrevo barrica Tarançô, barrica Silvano. E que faz diferença. E que faz diferença. E na segunda página, eu coloco as impressões do sommelier, que é a minha degustação desse vinho. Qual é a descrição Legal. organoléptica, que você gostou da palavra? Organoléptica. Qual é a descrição organoléptica Aprendam do isso. negócio? Ó, organoléptica. Põe no Google aí, organoléptica. Que é nada mais é do que falar qual é a cor, qual é o aroma e quais são as texturas e sabores do Isso vinho. eu já sabia. Então, Ih, aqui eu poderia dizer simplesmente aromas de, sei lá, de ervas, de especiarias e frutas vermelhas, mas não. A descrição completa eu vou a fundo para te dizer exatamente quais são as notas de degustação desse vinho. Aromas de tabaco, ervas secas, predominam, que se completam com uma boa carga de fruta preta madura, como amoras e cerejas negras em compota. A intenção de representar a estrutura do solo se mostra em boca, com alta intensidade de tanino, com muita acidez e corpo médio. Um Cabernet Franc onde a trama de tanino está em destaque. A intensidade e a qualidade dos taninos andam lado a lado. Muita força e ao mesmo tempo muito macio. Cara, se você dominar isso aqui, se você mastigar esse portfólio, você vende o meu vinho melhor que eu. Não, e tá claro, porque ele faz isso, colocando aqui como num trabalho no B2B aí. Você faz todo esse processo para o cara que trabalha no restaurante, ou no hotel, ou na importadora, enfim, Exatamente. na loja. E ele vai, obviamente ele conhece, vai sintetizar isso para o consumidor final. É isso. De alguma forma eu quero ele vai que o meu fazer- cliente, eu quero que o meu cliente Entendi. seja o filtro Entendi. de todas as informações que eu coloco Interessante. aqui para a linguagem que ele quer. E eu ainda fecho com dica de serviço e harmonização, com a temperatura, que tipo de taça que você serve, quanto tempo no balde de gelo que você deixa, se precisa de decanter ou não, esse tipo de coisa. Então, a ideia do portfólio da Wine Co é ser o mais completo possível, principalmente de informação. E esse portfólio a gente recebe por PDF Exato. no próprio WhatsApp. site. No próprio site você próprio consegue site, baixar. E pode encaminhar por WhatsApp, certo? Pode encaminhar. Você gera um PDF ou é só me chamar que eu te encaminho. Eu queria saber por que nós na confraria nunca recebemos Não, mas, o PDF. Mas tá bom, deixa eu... Mas eu Então, mandei mas para vocês hoje. Provavelmente você já recebeu alguma oferta feita pode por ser. algum cliente meu que usou as informações do meu PDF. Com certeza. Porque pensa Com que certeza. isso aqui é a informação lapidada para um profissional filtrar e passar. Então, se eu tenho um lojista que te atende, muito provavelmente você já comprou vinho de algum cliente meu. E o meu cliente, ele lê isso aqui e traduz para o site dele. E quando ele for passar a oferta, ele não vai passar o meu PDF. Ele vai passar o PDF dele. Claro, claro. Entende? Então, eu faço isso aqui sabendo Entendi. que isso aqui é pro mundo, cara. É igual, você cria filho pro mundo, você Nossa, não cria mas para você. Isso é Esse é sensacional. o meu filho que eu criei para os meus clientes usarem à vontade. Certamente eu já comprei o vinho do seu portfólio, porque eu fui no restaurante na segunda-feira e eu... Então, Ah, não, e portfólio tem é seu. mais. Exato. Tem um outro que eu sei que é um vinho que, inclusive, teve um podcast que eu não lembro se foi com quem foi que você trouxe o vinho, que era o vinho do museu. Ah, o velho do museu, Carral. Velho do museu, Carral, que eu sei que é da Wine Aí, ó. Co, que você trouxe, que eles vêm. É, isso Velho aí. do Museu é um vinho assim, sensacional. A gente vai fazer um podcast com a família Carral. É um vinho, já mencionei no podcast anterior, marcou muito, eu gosto bastante. A gente comprou bastante na confraria. Mas deixa eu falar duas coisas. Primeiro, você já está convidado para participar de uma confraria nossa. Opa. Depois a gente fala no backstage. Vamos pro Pergunte a Sommelier. Pergunte A a sommelier. pergunta que vem se arrastando por semanas. Por semanas, exatamente. Explica pra gente que raios é dupla poda ou colheita invertida e Poda, o quão isso está influenciando na vinicultura brasileira. Dupla poda ou colheita na- de inverno. Ou na vinicultura do São Do Brasil, Paulo, não, Minas, né? na verdade São Paulo, Minas, mas assim, acabou influenciando Brasil. na indústria vitivinífera brasileira mesmo, né? Uhum. Porque essa técnica possibilitou que algumas regiões que não produziam ou que produziam vinhos em pequena escala, né, passassem a produzir
vinhos de qualidade, vinhos equilibrados e vinhos que estão aí, inclusive o Nordeste, que tem se utilizado dessa técnica. Essa técnica, ela, na verdade, ela foi implementada aqui no Brasil pelo engenheiro agrônomo Murilo de Albuquerque Regina, em 2000. Ela consiste na inversão do ciclo da videira. Então, assim, altera-se o ciclo da videira da seguinte forma. O período de maturação e colheita da uva ocorre, na verdade, no outono e no inverno, né? Então, a uva, ela amadurece no outono, passa por uma parte do inverno, no inverno ela é colhida. Por quê? Porque nessas duas estações do ano, nós temos uma amplitude térmica maior, nós temos dias secos, né? Pouca chuva, dias ensolarados, noites frias, que possibilitam Uma maturação melhor da uma uva. maturação melhor da uva, fugiu a palavra agora. Ali, A uva amadurece A uva melhor. amadurece melhor, os polifenóis. eu ia falar os polifenóis. Isso, os Eu polifenóis. ia falar os polifenóis. Né? Bestinha. Eu ia falar os polifenóis. Os polifenóis, enfim. É que eu tava lembrando da outra palavra que você falou lá, que era o Organoléptico. Organolépticos, ok. Né? Por quê? Justamente por causa disso. Porque precisamos de pouca chuva, precisamos de sol, mas não uma temperatura muito alta, e amplitude térmica e frio à noite. E aí eu tô falando assim, a amplitude térmica, você fala, é melhor explicar, porque é o que a gente fala, que os nossos telespectadores não têm muito conhecimento, às vezes não têm o conhecimento técnico mais profundo. E aí isso possibilita o quê? Que os vinhos que a gente produza vinhos com mais acidez, com acidez acentuada, com um equilíbrio maior, né? Uma das uvas que foi das tintas, que acabou sendo uma uva mais emblemática, que se adaptou muito a essa técnica, foi a Syrah. Então, nós temos Syrahs de muita qualidade no sul de Minas, em São Paulo. Espumantes também são elaborados com essa técnica também, que estão nessa região e também no nordeste do país, na região do Vale do São Francisco, tem se utilizado dessa técnica. Brancos, rosés, enfim, chapada também, né? Tem uma vinícola uva e eu até pensei em não citar nomes, porque senão a gente acaba sendo injusto, porque tem aqui, muitas vinícolas que estão se utilizando. Na verdade, assim, se a gente for falar, nome aí, André, Maria, temos Estrada Real, temos aqui em São Paulo a Vila Aguaspari, Vila Santa Maria, enfim. Logo o projeto do Reinaldo, Assunção. Exato, que a gente já conversou sobre isso aqui. Tem muitas, e é até injusto ficar citando nomes, porque a gente vai acabar perdendo algumas no meio do caminho. Né? Isso está ajudando muito Então, isso acabou. Essa técnica, Brasil, na verdade, acabou revolucionando a indústria vitivinícola brasileira por causa do seguinte: nós tínhamos lá no Rio Grande do Sul, né, a concentração de vinícolas, de um modo geral, e tem algumas vinícolas, inclusive no Paraná, que estão se utilizando dessa técnica também. Basicamente né? Uva você colhe uma vez por ano. Então. Normalmente você colhe no final do verão. O que foi entendido é que no Sudeste brasileiro a condição do final do inverno é melhor do que a condição do final do verão. Então, quando a planta forma o broto para a fruta do verão, eles cortam esse broto e a planta começa um novo ciclo para ser colhido no final do inverno. Então, por isso que é dupla poda. Então, você poda uma vez para acertar a canópia e você poda a segunda vez para ela recomeçar o ciclo.
né? Então, a colheita invertida é por conta disso. Em vez de você colher no verão, você colhe no inverno. Eu ando fazendo isso com as orquídeas lá de casa. A Isabela Pellegrini diz Muito que não você gosta. é. A Isabela Pellegrini diz que não gosta As dessa orquídeas lá de casa expressão eu faço colheita tudo invertida. na poda. Aí não- já não sei, Ela mas... não gosta. Sensacional. até A, falei. a grosso modo é Por isso- isso. é, A grosso mas modo é- em vez de colher Boa. no verão, colhe no É. inverno. E você precisa provocar Perfeito. o ciclo da parreira para ela se estimular até lá. Inclusive. Então a parreira não descansa. Legal. Ela termina um ciclo e começa outro. Ela não tem aquele período de hibernação que normalmente você teria no sul do Brasil ou em qualquer outra região do mundo. Né? Sensacional, né? Na verdade, eu sempre fui um descrente da produção de vinho em São Paulo, Minas, então nem se diga. E a gente está fazendo coisas sensacionais, uma Sensacional. técnica brasileira, né? Apurada aqui, o pessoal da EMAG, salvo engano, a Alice já citou aí quem desenvolveu, e aprendemos o que é dupla poda. Escutei que você tem uma pergunta. então- Tenho várias perguntas aqui. Surgiram várias, mas tem uma específica. Mudar de assunto. Não vamos falar mais de vinho. Charuto. Que eu fiquei sabendo, eu procurei na internet. Meu hobby. Botei no Google charuto. Que você gosta de charuto. Eu gosto de charuto, cara. Charuto e vinho. Orna ou não? Pô, tem muito estilo de Orna ou vinho não? bom pra combinar com charuto, É? cara. Então conta pra gente aí. Depois que me fizeram essa ilustração, eu entendi que a harmonização com o charuto precisa ser com... não é que precisa ser, mas é que fica mais gostoso com alguma coisa que seja gelada, que te refresca o paladar, porque o charuto ele entra e aumenta a temperatura da sua boca. Se você harmonizar esse charuto com uísque, com conhaque, coisa que vai te queimar mais a boca ainda, acaba ficando meio... Eu não gosto. Acaba ficando cansativo. Tanto que em Cuba, a harmonização clássica ou é mojito ou é chopp. Você foi para Cuba? Não, Perdão. ainda não. Vai lá. Então, em casa, quando eu fumo charuto, eu tento harmonizar com algumas coisas que são mais geladas. Então, vinhos que sejam gelados. Com champanhe, com Dá umas espumante, fica dicas muito aí. bom. Dá umas dicas pra gente, Com então. vinho do Porto geladinho, fica Vinho bom. do Moscatel Porto é de Setúbal. Você tá falando? sensacional. Perfeito. Moscatel de Eu Setúbal fica pensei no muito moscatel bom. de Setúbal quando você começou a falar da Exato, temperatura. Um vinho de colheita tardia. Espumante. Espumante, fica muito bom. Com espumante? Charuto com champanhe, malandro. Você não tá entendendo. É coisa de outro mundo. É mesmo? É Essa eu muito não bom. sabia. Até porque champanhe nós estamos falando de dois, né? Ou o que tem registro aqui no Brasil, ou... Então, assim, eu acredito que ele está falando... Eu acho que não é o caso do Jorge espumante. Alberto. Vamos falar de outra coisa. Eu acho que ele está falando especificamente dos produzidos na região de Champagne. Sim, que é de sim, fácil sim. vinhos um pouquinho mais difícil acesso, né? Mas, beleza, com os nossos espumantes, acho Com que... bom espumante, com uma cerveja legal, vai bem. Cara, quer fumar bastante charuto e não cansar? Quero. Chopp. Chopp e Chopp? cerveja gelada, cara. Caraca, meu. Testa. Tá bom, mas vamos lá. Eu vou muito no Porto. Charuto. Qual vinho, na sua opinião, harmoniza bem com o Ou charuto? uva, né? Enfim. Fortificados, que você possa servir um pouco mais gelado. Jerez oloroso, Jerez amontilado, Jerez cream, até mesmo os brancos sem oxidação, fino, manzanilla, Porto gelado, eu prefiro os Tawny para esse estilo, para fumar Legal, charuto. legal. Moscatel de Setúbal, vinho de colheita tardia, todos esses. E aí eu vou repetir agora novamente. E você acha que champanhe também é uma boa Eu acho que harmonização? espumante em geral entra nessa linha. Legal, vamos conferir. Hoje à Essa noite é. eu vou testar, então, charuto. Inclusive, eu vou fazer um convite aqui. Esse final de semana eu fui no show do Diogo Portugal, que faz parte do vinho da Carmin, que é o vinho Os Putos. Oscar Filho, Diogo Portugal e Danilo Gentili. Que o Danilo Gentili tem o My Fucking Cigar, que é da Dom Fernando. Um charuto espetacular. Que ando fumando Então, ó, muito, Dom Fernando. Tem que vir aqui para trazer os putos, os vinhos, né? Os putos e degustar um charuto aqui para ver se vai harmonizar ou não, hein? E o Quero Gabriel ver. já falou que tá fumando muito desse charuto. Ah. Pessoal, eu vou... Liz, coloca só um pouquinho para mim. Eu queria saber a opinião de vocês a respeito desse vinho que nós estamos bebendo. Esse foi o que eu trouxe? Foi o que você trouxe. Então vamos lá. Quer começar? Eu começo? Ué, É só ele. Não, que mas vai eu falar sou o hoje. único que sei o que é, vou começar? verdade.
É verdade. Então, Eu sou o único que Deixa eu não só- pode só falar entender, esse nessa hora. É o dele. Tá. Quer que eu ponha mais um pouquinho aí? Com certeza eu quero que você ponha é interessante porque por assim, favor, mais um pouquinho aqui. Deixa, foi só mais um pouquinho, Acabou, né? tudo bem. é um Porque a vinho gente que apreciou bastante. o visual ele tá bem clarinho, né? O que poderia indicar uma certa longevidade, eu particularmente acho que não é o caso. Certa longevidade que você Não, fala eu acho por que conta não, eu da- acho dele que- ser mais velho? Isso. Não, Ah, na mas- verdade é o tipo da uva. Eu- É, é. exato. É, o que Você eu tô tem, dizendo. você tem muito pinot novo que não tem cor. Não, mas então. Baixa Você- intensidade de cor. Então baixa estamos intensidade de cor. concordando. E eu vou né? Estamos matar concordando. na mosca aqui, Vamos cara. lá. Eu vou matar na mosca. Esse aqui é um Pinot, porque nós estamos na semana do Pinot, e é um vinho da Wine Co que o Gabriel trouxe. Da Wine Comer não é pinot, não. Não é Pinot? Não. Olha só. Mas eu Não é fiz uma Pinot. sacanagem agora só pra, né? Então, eu... É uma uva. Posso dar uma Longe, dica? Posso dar uma longe dica? de ser Pode. Pinot. É hein? uma uva que nessa Longe de ser condição específica, nesse terroir, se comporta quase como que uma pinot. Mas sabe o que eu ia Eu já te falar? sei. Na verdade, Bingo! a ideia não é acertar o vinho. Na verdade, é tecer considerações sobre o vinho, assim, que a gente gostou tal. Então, Porque, vinho- ó, pensa no aroma desse vinho. Não. Se fosse uma pinot, ela não teria tanta especiaria doce quanto tem aqui. É verdade. Aqui tem cravo, canela, Muito obrigado. tem bastante pimenta. Você ganhou prêmio, eu ainda não ganhei nenhum prêmio, mas Né? Geralmente, as pinots não têm essa parte de especiaria tão marcada. Apesar daqui ter o mesmo moranguinho da pinot, Grenache. ter uma mesma acidez da pinot, ter a mesma o mesmo frescor de uma pinot, mas essa parte da especiaria entrega que verdade. não é pinot. eu diria assim, um vinho super fresco, uma densidade de média para mais, gostoso de top, tanino arranhando zero, na verdade. Então, assim, um vinho gostoso de beber, para tomar litros e litros desse vinho aqui. Lise, Então, lembrando, né, que a gente não avalia, a ideia não é tecnicamente, assim, tá dizendo Sim. se Não a é gente gostou... tecnicamente? Vai no chute? Não, é assim... Não, já deu pra ver que não é tecnicamente, que ele já começou Não, fora da mas técnica. tá já. mais Vou pra- matar o que é. É isso aí, Vou ó. falar. De zero técnica. Foi na crença da mãe de Ná. na verdade, trazer as sensações, né? O que a gente tá, se a gente tá gostando, se a gente não tá gostando, se o vinho é gostoso de tomar. Então, esse vinho é um vinho muito gostoso de tomar. Muito gostoso de tomar. É um vinho leve. Ele tem a famosa drinkability, né? Exato. Então, Você bebe e quer beber mais. Isso, exatamente. Drinkability, E, gostei. Ele... Médio, Vou usar isso sempre levinho e tal, vai... Ele tem um corpo leve. Aquela coisa, né? Acertou. Tinto, transparente, brilhante. Isso Vamos lá. aqui, cara. Eu chutaria um gamé? Faz sentido também, mas não é gamé. Faz? Não? Porque pela cor, Cara, pelo que você mesmo falou aí. depois do que ele falou, pra mim é um Grenache. só. Tá, então, ó, a gente, vamos lá. A gente gostou muito do vinho. É meu estilo Vocês de estão vinho, vindo ao assim, vivo olha, aqui no... é o estilo no de Instagram, vinho, hein? que as pessoas perguntam pra mim. Põe aí falam nos assim, comentários do qual Instagram é o que vocês tinto acham. que você Não sei toma nem no se tá verão, rolando. Eu ia Apagou. falar. Esse é um Acabou a vinho para bateria. tomar no verão. Exato. né? Qual é o tinto que você toma no verão? Qual é o tinto que você toma na primavera? Aquela noite quente, gostosinha, que você vai... Isso. Esse aqui. Eu gostei bastante também. Uma delícia. Eu, particularmente, gosto de vinhos encorpados, mas esse vinho tá uma delícia e, como a Liz mencionou, eu ia citar praia, mas ou piscina, achei que estaria Ele exagerando. é cheirão, né? Mas ele é um vinho muito gostoso de beber. É como a gente já mencionou, né? Então, daqui a pouco a gente vai saber qual vinho que é. E a gente tem agora... Não é agora que a gente vai que saber a qual gente vinho tem? que é? Não, daqui a pouquinho, pessoal. E agora a gente Ué, a tem... gente começou a falar do vinho e pulou para outra parte. Mas agora. é como a gente sempre faz, né? A gente vai pular para um outro vinho e depois vocês vão... Gabriel, bota ordem nessa casa aqui, pô. Eu sou convidado, eu não vou botar ordem em nada. A gente vai... Ó, eu vou pedir para vocês acabarem o vinho agora. A gente vai provar o outro vinho, que é o vinho que eu, o André e a Lise nós trouxemos. A gente vai também dar impressões para vocês a respeito do vinho. Mas agora a gente precisa passar impreterivelmente pela Precisamos? Vamos Conexão lá. Confraria. Conexão Confraria, vamos lá. Olha, a pergunta... o primeiro- Marinho, ó, põe o Conexão Confraria no ar aqui, ó. já começa pedindo desculpa pro Benilton.
Benilton, putz, desculpa, no Benilton último Lima, que episódio. deve fazer 6 meses já que ele Faz fez muito essa pergunta. tempo que ele mandou uma pergunta aqui e nós não respondemos. Benilton Lima, obrigado Mas pela assim, mensagem. Benilton, você vai ter a oportunidade do Gabriel nos ajudar nas nossas respostas aqui. Perfeito. Que é um cara que começou isso a aí. vida numa. Não foi uma confraria. É não foi quase uma confraria. uma harmonização entre pratos, é quase uma Ele confraria. era o auxiliar do auxiliar do auxiliar, participando de uma confraria. O Benilton coloca aqui que o canal é muito legal, obrigado. Benilton, obrigado, é isso aí. Sou iniciante no mundo de vinhos e acho que a confraria é um excelente caminho de aprendizado e integração. Sugiro uma entrevista com dicas de como criar uma confraria. O Benilton quer saber como criar uma confraria. E agora? O que a gente vai falar? A gente vai dar algumas dicas aqui. E a primeira delas, a gente vai trazer muito da nossa experiência. Como que a nossa confraria, a gente tem... Eu, particularmente, a confraria onde eu iniciei, que foi lá em Brasília, e a de São Paulo quase 10 anos, a nossa aqui de São Paulo, 7 anos, salvo engano. Né? Confraria do Dom, que se tornou agora Confraria do Galo. Exatamente. Minha primeira dica, Benilton, dá uma olhadinha no site www.wine.com.br, winepedia/dicas/como-fazer-uma-confraria. Vou colocar na Isso descrição. que eu ia falar, André. Vai ter assim, vai ter um Ganhou monte fato, de vai dicas precisar ajudar. lá e a gente, eu concordo com a maioria delas. Eu acho que é um ótimo norte. Primeira coisa, como você mesmo já havia sinalizado, é encontrar um grupo interessado em tomar vinhos. Precisa ser um grupo de amigos? Não precisa ser um grupo de amigos. Precisa ser um grupo, aliás, muito provavelmente vai acontecer. Fazer esse amigos. Grupo, eles vai fazer um monte de se amigos. tornarão amigos. Mas Com o certeza. importante são... Por exemplo, tenho, né, vários amigos que eu convidei para fazer a confraria, para participar da confraria. Quando nós iniciamos a confraria aqui em São Paulo, eles não quiseram pelo simples fato que eles não gostam de vinho. Segundo, não se preocupe com a quantidade. Você vai observar que, naturalmente, as pessoas são atraídas pelo mundo do vinho e são interessadas em começar a tomar vinho, mas você vai ver que a quantidade de pessoas ela varia de confraria para confraria, né? Mas a quantidade ela não é importante. O importante é você conseguir congregar pessoas em torno do vinho. Acho interessante a limitação do quantitativo de pessoas para as confrarias. Por quê? Porque uma garrafa ela serve aproximadamente 12 pessoas. Nós, na nossa confraria, a gente trabalha dessa forma. Uma garrafa, 12 pessoas, 60 ml para cada confrade. Nós limitamos as nossas confrarias em 24 pessoas. Volta e meia, como vocês viram no episódio da Carol Montenegro, nós tivemos uma confraria, inclusive, que a Carol participou, com mais de 30 confrades, mas a gente tenta limitar entre 12, 24 e 36 por conta dessa perspectiva da garrafa de vinho servindo 12... E turma grande é fácil virar bagunça, né? Olha, turma grande é fácil virar bagunça. A logística passa a se tornar mais complexa. E aí já vai uma outra dica. Firme uma parceria com um restaurante que tenha interesse em receber. Por exemplo, a nossa confraria, ela só se realiza de terça-feira, que é um dia em que normalmente os restaurantes estão mais vazios. Então, e como a gente acaba enchendo a casa, a nossa média de comparecimento são de 24 confrades. Toda primeira terça-feira do mês. Toda primeira terça-feira do mês. A gente tem lá uma... Esposa já sabe, não vem não. Uma atenção. E aí você vai poder escolher os seus parceiros. Por quê? O restaurante que não te trata bem, você não volta. O restaurante que te acolhe bem, você acaba firmando parcerias. No nosso caso, nós só firmamos com restaurantes que, quando nos recebe, é uma ocasião especial para nós, e acreditamos que o restaurante não cobra rolha, né? Então, acho que essa é uma dica interessante também. Uma dúvida, vocês levam as taças de vocês? Boa pergunta, Gabriel. No final das recomendações, nós temos as nossas taças. No começo da nossa confraria, todos nós compramos uma tacinha ISO. De degustação, aquela pequenininha, né? Taça ISO, né? Uma caixinha, né? Para degustação. Vocês levam as taças Nós sujas levamos embora? levamos e... O restaurante não lava as taças? Não. Alguns restaurantes lavam. Tem um restaurante assim que... Isso é uma coisa importante, né? Eu vou até falar qual que é o restaurante, porque eles nos acolhem muito bem. É o North Grill. O restaurante North Grill fica ali no Shopping Frei Caneca.
eles voltam e meia, eles lavam nossas taças, e na verdade, no começo da nossa confraria, nós mesmos fazíamos o serviço do vinho. Então a gente enfileirava as nossas taças. Você imagina que já éramos aproximadamente de 12 a 20 confrades. Então, vezes 6, que nós sempre degustamos 6 rótulos, tinha um monte de taça lá. E nós mesmos servíamos nossos vinhos. Quando a gente chega no Norte Grill, eles fazem tudo, inclusive devolvem as nossas taças lavadas. Mas assim, não vejo esse um problema na montagem da confraria. Mas é um restaurante hospitaleiro, tá vendo? Demais. A gente sempre tá lá. A gente sempre tá lá. É um aspecto para ser decidido onde será a próxima. Isso é o que eu falei. Eu vou onde lava minha taça ou não? Eu vou onde serve meu vinho ou não? É que a gente gosta de conhecer outros parceiros, né? A gente foi no restaurante da Gran Cru, ali dos Jardins, exatamente, da Bela Sintra. E a gente estava conversando com o Vinícius Santiago, e ele disse que o serviço do vinho é bom quando você não percebe que ele está acontecendo. O restaurante lá da Gran Cru, ele foi sensacional nesse aspecto. De fato, ele falou isso para a gente no podcast. Mas, de fato, num determinado momento da nossa degustação lá na Gran Cru, eu falei, nossa, não sei como já o prato chegou. Tudo. Exatamente, foi sensacional. E a taça ISO, eu acho interessante também, porque ela auxilia você no quantitativo do vinho das taças e para dimensionar aquilo que eu já mencionei para vocês, das 12, de uma garrafa para 12 confrades. O restaurante é o Barleta Restaurante. É o Barleta que o Vinícius já tinha mencionado aqui para gente. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu tenho mais alguns tópicos aqui que eu vou deixar para responder para o Benilton no nosso próximo episódio, mas eu vou aproveitar a presença do Gabriel para perguntar. Faltou vários, né? Faltou várias coisas aqui mencionar. Mas assim, para montar uma confraria, para além do que eu já falei, o que você acha que é fundamental? Aliás, antes de você responder, mais uma coisinha só, tá? Qual que é a ideia da montagem dessa confraria? Por exemplo, eu quero montar uma confraria para fazer negócios. Nossa confraria, ela tem um foco específico. É a amizade que se formou em torno dos confrades e desde sempre foi degustar vinhos que nós ordinariamente não degustamos, vinhos diferentes. Mas você pode desenvolver uma confraria que tem foco em negócio. Não é o caso da nossa, mas esse propósito me parece deixar bem claro desde o começo, parece que é uma boa dica também. Gabriel, de novo, né? Para além do que eu já falei, tem mais coisas aqui para falar. A gente vai voltar então no próximo episódio nesse mesmo tema, mas vamos aproveitar o Gabriel aqui. Qual que é? Tem alguma dica de ouro para montar a confraria de amigos? Eu não sei, cara. Eu não tenho. Eu já participei de algumas começaram, outras terminaram. Algumas duraram mais, outras duraram menos, né? Isso que eu quis dizer. Mas assim, eu acho que é legal ter sempre uma pessoa, talvez, responsável pela organização de temas, de tudo que vai ser tratado, né? Eu acho que isso é importante ter como se fosse um líder, assim, alguém que tivesse o cara que marca a data, o lugar, o horário. Essa pessoa, eu acho que esse papel é importante ter nessa confraria. Perfeito, a gente tinha aqui também para comentar isso. Acho que pode ser algo... Porque senão não anda, entendeu? Pode ser não desenvolve. Pode ser um rodízio, né? Você combinar, a próxima confraria é você e tal. Mas eu já vi confrarias, por exemplo, que era assim, cada vez era na casa de uma pessoa. E a pessoa que recebia organizava o tema e todo o resto. Eu já vi confrarias que era sempre a mesma pessoa que organizava tudo. E eu já vi confrarias que não tinha ninguém organizando. Mas eu acho que as mais legais é as que têm esse tema desenvolvido por alguém. Não, e é bem por aí. Benilton Lima, ó, vocês viram que você teve agora um mestrado aqui do mestre Ronaldo Galo. A confraria que a gente participa chama-se Confraria do Galo. Entendeu porque ela funciona. Dicas básicas, resumindo.
Marca um dia fixo na semana para já dar satisfação para sua Verdade. esposa. Toda primeira Ou pro terça-feira seu do marido. mês, ou pro seu marido, enfim, para quem, né? Para quem você, né? Toda um dia fixo no mês, já sabe o ano, né? Tenha um cara tipo o Ronaldo que vai, organiza e tudo mais. E uma dica de ouro que o Ronaldo não falou. A gente faz degustação às cegas. Por quê? Perfeito. Para não ter nenhum viés. Não importa se o vinho é barato, se o vinho é Perfeito. caro. O vinho, enfim, ele vai trazer o prazer e às vezes em várias confrarias que nós fizemos, o vinho que era o vinho mais barato surpreendeu todo mundo do vinho mais caro. Mas Então fica aqui a dica. Então, mas peraí, uma O Gabriel e o André me sacanearam. Então, assim, a gente ia comentar isso, mas assim, o Gabriel deu uma dica de ouro e o André, eu acho que talvez a dica, se eu fosse, se me perguntasse assim, ó, qual a dica de ouro para montar para confraria, né? Eu acho que eu traria essa da degustação Boa. às cegas, Essa é uma. porque Mas como os vinhos são selecionados numa degustação às cegas? depende. A Depende. gente já escolheu desde produtor Boa pergunta que também. veio Vai ter apresentar um os podcast. que veio apresentar para gente, até hemisfério, determinada vinícola, uva. A gente Mas fez de tudo. esses vinhos são comprados em conjunto ou cada um traz Boa uma pergunta garrafa? de novo. Não, Rapaz. nós compramos em conjunto. Eu falei que eu sou A perguntador. gente forma velho. um fundo, vamos dizer assim, na É. confraria. Ah, Os entendi. Divide com todo e a mundo. gente tem uma outra regra de ouro, que é a seguinte. Olha lá, Benilton. Benilton, você colocou o seu nome na lista. Você pode tirar o Esse nome André é da muito lista engraçado, velho. antes da compra ser feita. Se a compra dos vinhos foi feita e o seu nome estava na lista, se você não vai aparecer na degustação, infelizmente o problema é seu, vai ter que pagar. Sentou, sorriu, a conta dividiu. Exatamente. Mas é por quê? Porque Boa. assim, Mas é claro, senão não organiza. não, o confrade, tem um confrade normalmente que faz a compra. A possibilidade da gente, ó, cada um vai pagar tanto, mas é mais raro. Então alguém vai lá, paga e os confrades, ou às vezes. Aí todo mundo faz pix pro cara. Exatamente. Exatamente. E aí a Receita Federal vai entrar. Brincadeira. E aí ou faz o Pix antes, tal. Mas o ponto é, a partir do momento que você fez a compra, se você sair da lista, quem vai pagar é quem acabou correndo atrás do negócio, certo? Então, no nosso caso a gente faz a lista, a gente limita a 24 confrades ou 36, é raríssimo Pô, é acontecer. grande o grupo. Nosso grupo é de grande. 70 confrades. E nossa média de Legal. comparecimento são 24 confrades. Isso, então, ficar E você assim. já está convidado para ir lá. Acho bom, meu. E aí, Ansioso pelo convite. É um grupo Não. divertido. o convite está feito, nós vamos só agendar. Ah, E aí a gente, se depois que foi feita a compra, você falar, deu um problema, o problema é seu. Vai ter que... Essa é uma regra interessante também. Mas... dito- Respondido, Benilton? Acho que sim, né? Mas nós vamos falar mais aqui no Conexão Confraria, que é um quadro aqui do nosso podcast, enfim. Nos próximos episódios a gente fala um pouco mais Mandem do perguntas. Conexão Confraria. O assunto não acabou, a gente volta com o tema como montar a sua confraria no nosso próximo episódio. É isso? Isso. Perguntas? Perguntas. Tem Se eu não várias perguntar, sou eu. perguntas aqui, mas nós estamos chegando no fim já, viu? Não, tem duas pelo menos. Que a Então, gente vai fazer. manda a primeira e eu mando a segunda pra gente finalizar aqui, então. Qual vinho que te agrada? Mas assim, obviamente que essa é uma pergunta consideravelmente complexa, até maldosa. E nós não somos maldosos. O que eu quero dizer é, região, uva, um produtor. Você falou muito bem do produtor do vertebrado. Assim, o que andou... Aliás, qual vinho que você mais gosta, não? O que andou te encantando ultimamente? O que não facilita a pergunta, né? Continua sendo pois difícil, né? continua sendo complexo, mas assim, dificilmente você vai fazer essa pergunta para alguém e ele vai te responder com um rótulo, né? Então, se eu puder responder com um estilo de vinho, talvez ajudaria, né? Com certeza, Então, com certeza. Eu acho que se a gente pensa numa ocasião onde não tem comida, onde não tem um elo entre as pessoas e o vinho, eu vou sempre para vinhos mais frescos, com menos extração. Se for jovem, com uma fruta fresca bem presente, ou com vinhos com muita evolução. Aquelas coisas que estão quase O virando primeiro que você vinagre. descreveu
é o vinho que nós estamos tomando Exato. as Esses 3 aqui que a gente provou, os 3 estão quase que no mesmo estilo. Então, aí eu vou. Quem sou eu para discordar do cara que ganha Não. 500? Mas assim, o vertebrado. Melhor sommelier de Não, o São Paulo é, vertebrado, quiçá, óbvio, o tem mais melhor do corpo, tem Brasil. mais concentração e tal, óbvio. Mas assim, você percebe que a fruta tá na frente, você percebe que o vinho passou por madeira, mas a explosão de aroma, toda a complexidade ali tá em cima da construção do aroma da fruta. Então, vinhos que deixam essa drinkability que a gente... Não é aquele vinho de pouca acidez, com muito corpo, com muita extração. Esse é um vinho que eu já não consigo mais beber com tanto prazer. Não consegue. Não. O que eu bebo com mais prazer hoje são vinhos como o que a gente está bebendo agora. Vinhos mais clarinhos, com mais acidez, uma acidez mais marcada, com menos taninos. Que é o que você trouxe, certo? Não, que é o outro já. Ah, já o outro. É, É já o tá outro. falando do que a gente perdão. trouxe. O que, quando eu mencionei, né, do vertebrado, o vinho mais leve, mais gostoso, a sua primeira descrição é esse Francês vinho, Pinot Noir. O francês Pinot e esse que eu que trouxe. é muito parecido. São vinhos que eu bebo com frequência na minha casa. Isso. Isso. Aliás, de fato, muito... Ah, é mesmo? É. Precisamos abrir esse aqui agora. Interessante. Não, esse já foi. São vinhos que eu Ah, bebo sim, com Mas não frequência. abriu, né? Abrir, Tem que tá. abrir. E aí, e Espera sommelier que a é gente tarado pelas coisas diferentes, né, cara? Então, sempre que tem um Jerez, a gente fica feliz. Sempre que tem um vinho da Madeira, a gente fica feliz. Sempre que tem uma champanhe velha, a gente fica feliz. Sempre que tem um branco oxidativo, a gente fica feliz. Boa. Então, são essas coisas que fogem do comum, vinhos que não são tão Pra quem não gosta de óbvios. branco, hashtag tome vinho branco. É, É Nossa, bom demais. a gente busca Eu essas me coisas. identifiquei totalmente com o que você falou a gente agora. fica porque- tarado com coisas diferentes. chega uma hora Fala, que você pô, fala, não, eu quero... porque quando a minha esposa, minha esposa, cara, casou comigo porque eu era sommelier. Porque eu era, né? Hoje eu não sou mais tanto. Mas ela achou que ia beber vinho todo dia, cara. E chega na minha folga, eu bebo cerveja, caipirinha, uísque, bebo qualquer outra coisa. Então ela fala assim: como que você não bebe vinho comigo? Porque o vinho, pra mim, virou profissão. Então, se eu preciso ter alguma coisa que me estimule a beber aquele vinho. Ou porque ele é muito diferente, ou porque ele é muito especial. Então isso vai te causando sensações para você buscar o novo vinho, entendeu? Legal. O próximo vinho. A gente teve um bate-papo aqui com o Karim Mussi. Ele trouxe os vinhos Carame para a gente experimentar aqui no podcast. Depois a gente teve uma confraria com ele. E o André fez uma pergunta para ele e disse o seguinte: Karim, tá na bio dele, na verdade, né? Karim, precisa de muita cerveja para fazer vinho. E ele deu uma explicação sensacional. Ele disse: o uísque é uma bebida. Cerveja. Não, ele começou o começou uísque. com Ah, é verdade. É uma ele começou com isso. bebida que não é contemplativa, que você fica reflexiva, vamos dizer Só assim. você com vinho, É, com com uísque. uísque. Então, o que acontece? Você Às toma vezes vai sozinho. trazer boas memórias, às vezes não tão boas assim. O vinho é algo altamente desgastante para ele, porque quando ele está tomando no trabalho para a produção de vinho, ele está pensando em como fazer o melhor vinho É possível. isso. E a A cerveja... gente, quando bebe, a gente avalia, a gente não bebe. E a cerveja, quando ele acaba esse serviço, ele diz o seguinte: ela não me traz compromisso nenhum. Então é quando eu tô relaxando. Você gosta de comer? Eu não cheguei desse tamanho comendo alface, né, velho? É óbvio. Qual é a culinária, vamos dizer assim, que você mais gosta? Ah, cara, hoje eu tô muito puxado pra coisa do árabe, assim, É mesmo. É. Você sabe que Olha! na nossa, quando a gente trouxe o Karim no episódio passado, nós trouxemos a culinária do Raful, que é um restaurante histórico árabe. aqui de São Só 1960. vi Paulo. no dia errado, então. Veio no dia errado. Vamos marcar Não, no isso aqui tá próximo. Tem fantástico um monte também. de perguntas Não, pra de fazer. verdade, esses embutidos aqui são altíssimo nível. Essa charcutaria aqui de alto nível. É. Essa última aqui que tinha esse tempero a mais. O essa speck. especiaria, Esse o speck. defumado É tava espetacular. sensacional. Incrível, Eu cara. também, muito nós bom, muito concordamos nisso. Eu É. adoro o speck Na também. verdade, a Mas gente o concorda muito. meu restaurante árabe favorito é um que é até engraçado falar. Chama Síria. Síria. Fica na Avenida São João, perto ali da Praça da República. É o melhor shawarma de cordeiro que você vai comer na sua vida. Shawarma. Nossa, isso é É espetacular. Incrível, cara. Esse eu não conheço. Incrível. Não. Incrível. E olha que eu dei uma mapeada dos árabes de São Paulo, hein? Síria. É aquela praça Vo- que a gente vo- tá pra ir lá? Você não pode chegar Perto do Ponto Chique ali? Não. Você não pode chegar na porta e voltar.
Tem que entrar e sentar e comer. Porque o Boa negócio dica, lá hein? é roots, é raiz. Raiz. eu gosto Putz, desse. É raiz. putz. Aquele restaurante meio escuro. Show. Show. Esses são Que bons. né? os donos Show. os donos não falam português. Brimo pra cá, brimo pra lá, meu amigo. Chamar, É a melhor comida árabe que você vai comer em São Paulo. Árabe. Como chama? Síria. Na verdade, assim, eu gosto muito do Raful, a gente gosta muito do Raful. Arabeque. O Raful tem uma É o Arabeque e o Raful. esfirra folhada que é fora do padrão pra sim. mim. Até porque Aonde fica? o Raful fica lá na 25 25 de de março. março, mas o Raful é um restaurante 1960. histórico, né? Histórico. Isso. Eu acho que eu já comi lá. E ele tem unidades ali na Brigadeiro, nos Jardins e mais Manuel da próximo da Nóbrega Paulista. no Ibirapuera. Eu acho que eu já comi. No da 25 eu já comi. É histórico. E realmente- Quem frequenta 25 E já diga-se de comeu no passagem, Raful. você quer saber, você quer Já saber comeu quais no- são os restaurantes, as unidades do Raful? Tá aqui, ó. É só você consultar. Colocar aqui. Eu ia fazer uma outra pergunta para você relacionada à culinária, mas já que você trouxe os vinhos, a culinária árabe, qual vinho combina com essa culinária árabe? É difícil. Ou hein? qual uva, né? Nossa. Então, eu acho que quando a gente fala em harmonização, quanto mais a gente generaliza, mais a gente erra. Uhum. Então, para falar de culinária árabe, não tem o vinho para culinária árabe, tem os vinhos. Agora, se você falar qual é o vinho para shawarma de cordeiro, Qual o vinho para shawarma de cordeiro? aí, agora você fez a pergunta certa. É isso mesmo. Eu iria para aquele shawarma que eu tô acostumado a comer, que ele é carregado na pimenta Especiaria. síria, muita especiaria, o clássico cirrazão, pode ser um cirrá Cirrá. mineiro, pode ser Que um legal. cirrá do norte do Rhône, até mesmo um Chateauneuf du Pape ou um Côte du Rhône ali com mais grenache, com mais mourvèdre. Eu acho que eu iria para esse estilo, assim, de médio corpo, com a fruta na frente, com acidez mais alta. Eu iria para esse estilo de vinho. E o que você achou do vinho que a gente trouxe para você? Eu gostei bastante, cara. Esse é o meu estilo de vinho, assim, é o que eu gosto de beber. Que é um vinho muito parecido, na verdade, né? Quer dizer, Vamos falar que vinho que é? Então, eu tenho um moranguinho mais fresco, assim, ele tem uma fruta menos madura do que o que eu trouxe. Vou te falar, esse Ele vinho, tá esse bem- vinho na verdade, ele tá bem nós fresco. trouxemos por causa dos nossos seguidores. Ele tem uma ervazinha, ele tem Por um causa negócio dos meio nossos seguidores. de alecrim, de tomilho, bem delicado. Uma notinha de tabaco. Que é do tempo que ele fica dele, pessoal, bicho. vou só dar uma adiantada aqui. Realmente é muito impressionante conversar com o Gabriel. A descrição do vinho, a descrição, Perfeita. aquela descrição lá do Perfeito. da Do Wine vertebrado. Co. Não, da Wine Co, né? Daquela que você disse, olha, você vai saber exatamente o que você está tomando, quais são. É muito impressionante e daqui também. Enfim, Lizzy, qual é o vinho que o Gabriel Tô trouxe abrindo aqui. e qual é o vinho E que... nós vamos explicar o Estamos porquê desse abrindo vinho, né? aqui. Nós vamos explicar o porquê Isso. desse E eu vinho. conversando aqui, enquanto vocês falavam do Conexão, Conexão com Faria. da Conexão Confraria, eu e o Gabriel tava aqui conversando, tá? Eu me surpreendi com o vinho que ele trouxe. Cadê? Olha só, hein? Estamos aqui. Mas o André acertou Acertou. na segunda. O André acertou. Acertei, garnacha. né, garnacha. Exatamente, é um Garnacha. garnacha. Quando eu falei Esse é um dos Pinot, meus e aí você favoritos. Sensacional. deu aquele comentário, eu falei, cara, É. então é um ganache. Isso aí não é só um garnacha, isso é um então. garnacha de gredos. Né? A Que serra, eu sabia, claro. óbvio. É, o André sabia Quem de sou eu tudo, para te ensinar imagina. alguma coisa? Lógico. A garnacha de gredos, ela se comporta dessa forma que a gente provou. Baixa extração, acidez alta, fruta não tão doce. Por quê? Porque em gredos tem altitude e tem frio que não tem no resto da Europa. E é um vinho espanhol, né? É um vinho da região espanhol. de Toledo. A denominação de origem é Mêntrida, a DO Mêntrida. Uhum. E dentro da DO Mêntrida tem um terroir específico, que é a Serra de Gredos, que não tem DO. Então, Gredos é como se fosse um climá. Quando a gente fala da Borgonha, um climá específico, Gredos é um climá específico dentro da denominação de origem Mêntrida, que é próximo de Madrid. E a palavra ganadeiro é uma homenagem aos profissionais que cuidam dos gados que vão para as touradas na cidade de Toledo, que é onde Ganadeiro.
O que Legal. para nós é um gado, para eles é um ganado. Então, o ganadeiro é o capataz da fazenda, é o que administra os gados. Então, a vinificação acontece na cidade de Toledo, que é onde tem bastante tourada, então eles fazem essa homenagem aos Muito profissionais. bom. Eu E assim, iria muito chutar, eu iria chutar que o vinho era um vinho francês. Eu concordei com o André, também achei que era um Garnacha. Concordou mais ou menos, porque Mas eu assim, já tava... o que é o Clinar? Então, quando a gente fala que é um clima, Gredos não se encaixa muito bem num clima, porque Gredos não é um vinhedo, mas é uma região. Então, você tem algumas regiões na Borgonha que não tem a, a premiação ou a contemplação em Premier Cru e Grand Cru. Só que quando você reconhece que o seu vinhedo se comporta de maneira diferente dos outros, seu vinhedo é singular, e eu vou vinificar só esse vinhedo, e eu quero colocar o nome do meu vinhedo no rótulo, por mais que ele não seja um Premier Cru ou um Grand Cru, eu estou destacando aquele pedaço de terra. E aí é um climat que a gente chama, Mas, ou assim, um liedi. Mas só para entender, ele está numa denominação de origem? Ou não? Eu tenho um Ele tá produtor fora. aqui, por exemplo, que é o Patrick Udelot, Aham, que é um produtor da Borgonha, ok. que está na sub-região da Haute-Côte-de-Nuits, Aham. certo? Na Haute-Côte-de-Nuits não existe nenhum vinhedo Grand Cru ou Premier Cru. Acontece que o Patrick Udelot tem esse vinhedo aqui. Deixa eu mostrar. Acho que não dá pra. Será que dá pra Dá, mostrar? dá. Vamos ver. Ok. Aham. Aqui. O Patrick Udelot, que é esse rótulo aqui. Uhum. Ele tem esse vinhedo específico chamado Le Plançon, que ele não é um vinhedo Premier Cru ou Grand Cru, porque aquela região não tem Premier Cru ou Grand Cru. Ah, ok. Mas ele identifica que aquele vinhedo se comporta diferente e ele coloca o nome do rótulo, o nome do vinhedo no rótulo. Então ele colhe as uvas só desse vinhedo, ele vinifica esse vinhedo sozinho e engarrafa esse vinhedo sozinho. Por mais que não seja Premier Cru ou Grand Cru, eu estou dando o nome para o meu vinhedo. E aí vira um climat ou um liedi. Então esse cara, ele separa o terroir, porque ele entende que aquele vinhedo dele é especial. Ok, que é o caso do ganadeiro. O ganadeiro, ele vem de, entre aspas, um climat dentro da denominação de origem Mêntrida. Entendi. Ah, ok. Muito Então, legal. dentro da DO Mêntrida, você Aham. tem uma sub-região que é Serra de Gredos. A Serra de Gredos tem altitude e tem muita vinha velha de garnacha. Então, ali, aquela garnacha daquela sub-região, a garnacha de Gredos se comporta desse jeito. Olha, eu vou recomendar muito o vinho francês que o Gabriel trouxe, mas demais Espanhol. esse ganadeiro. Não, esse Não. vinho Ah, francês. você tá com. Seu O primeiro. Bulgarel, Pinot, Bulgarel. Pinot Uma francês. delícia, Ok. muito semelhante, na verdade, mas esse ganadeiro, Mas- sensacional, e aprendi mais uma clima. Confesso que não conhecia a Sem expressão. falar o vertebrado aqui, Não, o que é vertebrado. espetacular. o É que vertebrado. são espetacular. Eu não tô semelhantes, puxando o né? saco não, viu? Semelhantes mesmo. o vinho francês, o ganadeiro sensacional. Gosto muito de garnacha também. Tava sensacional. Marinho, nós temos tempo ainda ou não, Marinho? Mas Já vamos temos concluir. nosso. Dá pra fazer umas perguntas aqui ainda? Temos nosso pra Dá, né? concluir, Gaiofato. Tá pra O tá. nosso pra Então concluir. vamos, Lizzy. por Porque tem uma favor. pergunta importante pra fazer Não, o pra nosso você. pra concluir. Que a gente Você vai abrir. entender o porquê desse vinho. Olha só. DVKT na Pinot. Oh. Tá Muito aqui. Ok. Esse é o vinho que nós trouxemos. Tive uma ideia, né? A gente estava na semana do Pinot Noir e a gente é cobrado pelos nossos ouvintes É. porque eles querem que nós degustemos Um vinho conhecido, um vinho vinhos com nome... conhecidos e acessíveis. Conhecidos e Acessível. acessíveis. E aí a ideia do André, diga-se de passagem, de trazer um DV, por quê? Porque o DV, primeiro, ele é um vinho super consumido no Brasil, pelas vias corretas Normais e e não anormais, né? É. Esse vinho, por exemplo, eu trouxe de Foz do Iguaçu, Ele é por vinho de exemplo. mala. É um vinho de mala. Não foi comprado na Mistral, mas ele comprou lá, não veio É. no Corsinha, não veio no Corsinha. É. Não, mas assim, nem esse é o ponto, né? É um vinho que, de fato, o DV ele tem um apelo grande aqui entre os brasileiros, como boa parte dos vinhos argentinos,
E a gente trouxe por conta da Semana do Pinot Noir. Pinot Noir, semana do Pinot Noir. Mas assim, o que você achou do vinho? Agora que você viu aí, é um vinho honesto, gostoso? Não, bom vinho, bom vinho. Agora Bom veja, para o tutor, né? Também. temos Produtor ali que cuidadoso. mas É um produtor referente, a né? gente estava falando você estava falando de ficha técnica e tal, né? Eu achei o máximo essa descrição e esse cuidado realmente que vocês têm na Wineco com quem vai comercializar o vinho. E a gente sommelier, né? Nós sommeliers, a gente tem uma dificuldade grande com relação à ficha técnica. Esse vinho, ele tem uma sugestão de guarda de 10 anos. O DV Catena. Esse aqui, que a gente está tomando agora. Eu, particularmente, acho que ele não é um vinho que... Mas não sei quem... a ficha técnica que eu peguei é uma ficha técnica que veio ali de um... Eu não sei... Sabe quando você vai olhar e falar, tá, ele tem uma avaliação ali, a ficha técnica que eu não sei de onde veio, que eu não sei se é realmente a da vinícola, ok? Uhum. Ele tem uma sugestão de 10 anos. Eu acho que ele tá pronto para beber. Aguenta, Ele não precisa Gabriel. Não sei dizer. Ou melhor, vamos dizer, Não. eu também fiz uma outra pergunta errada. Não. Está pronto para beber esse vinho? Eu acho que ele Esse tá vinho, pronto para beber, não tá? Não, é essa a ideia mesmo, é essa a pergunta. Sim, não mas tá a gente pronto para precisa, beber? aí a gente precisa saber a safra para 2020, né? 2020 tá pronto para beber, Gabriel? Eu beberia agora. Beberia agora. Tá gostoso, Não né? é um vinho que a gente está atropelando e abrindo antes da hora, né? Não. Então tá bom, pessoal. Hoje nós tomamos esses vinhos. O André certamente vai colocar quais foram os vinhos para vocês verem com uma nitidez melhor. Eu vou destacar, eu gostei bastante do Vertebrado, mas eu gostei muito também do Granadeiro. E eu gosto também, apesar de não ser sommelier, mas eu gosto de tomar vinhos diferentes, né? Vinhos que te desafiem no paladar, no olfato, enfim. E eu acho que o vinho que me desafiou hoje foi o Granadeiro. Mas, obviamente, né, o vinho do Languedoc e o Vertebrado estão sensacionais. Já discutimos aqui, né, se o Malbec é o novo, ou se o Cabernet Franc é o novo Malbec. Está sensacional esse Cabernet Franc. Fica aí a recomendação. Encerramos? Eu tenho uma última pergunta para encerrar. Então, Posso, Marinho? Uma última pergunta para encerrar. Cara, você é o embaixador do Alentejo no Brasil, ganhou um prêmio lá. Primeiro, como foi ganhar esse prêmio? O que você fez? Eita. Você foi lá, você não foi lá? Como é que é isso? Qual que é o segredo do Alentejo? Conta pra gente. Cara, o Alentejo é uma região muito completa, assim, muito cheia de micro-regiões e de muitos estilos dentro do Alentejo, assim, que tanto falando de terroirs dentro do Alentejo, até falando de técnicas de vinificação, assim. É uma região que eu falo que é muito plural, tem de tudo, assim. Tem os vinhos da costa do Alentejo, que são ultra delicados, frescos, que eu me surpreendi muito com esse estilo. Tem os vinhos das serras do Alentejo, que são vinhos de regiões mais frias, mas com muita concentração. Tem os clássicos com base de Alicante Bouschet, com mais concentração, com mais corpo, com mais potência. Tem os vinhos de Itália. Tem os brancos do Alentejo. Então, assim, é uma região que tem muita diversidade de estilo de vinho. Tá? Não é sempre o mesmo que você vai provar. E o campeonato foi uma semifinal em São Paulo, onde a gente teve aulas com o Alexandre Lalas, com a Alexandra Corvo, assistimos algumas aulas, fizemos uma prova teórica e uma prova prática. Passei para a final. Então, da semifinal, que eram 70 sommeliers ou profissionais da área concorrendo, os 6 melhores foram para o Alentejo. 3 de São Paulo, 3 do Rio. E nós passamos uma semana lá. Então foram 3 dias visitando produtores, segunda, terça e quarta. Eram 4 produtores por dia, foi um roteiro super intenso, muita coisa para aprender. E na quinta-feira teve a prova.
E a prova era uma parte escrita e uma parte técnica. Então, a parte escrita, múltipla escolha, e a parte técnica era simular a mesa de um restaurante, onde você ia respondendo várias perguntas enquanto fazia o serviço de um vinho. Caramba. Então, tinham Legal. vários concorrentes de alto nível lá, eu não imaginei que eu ia ganhar, fui sem a Que intenção. legal, cara. Sabe quando você vai pra competir e fala, pô, legal que eu tô indo, cara, o prêmio é a viagem. Mas acabei voltando campeão, assim, como que eu posso, sem esperar por isso, né? Fui eu mesmo, fui natural Tinha uma banca ali avaliando. tinha, tal. cara, eram os dois últimos melhores sommeliers de Portugal, que era o Mark Pinto e o Ricardo. O Ricardão. Ele mesmo. Ricardão. E aí Ricardão. tinha o editor da Grandes Escolhas, o diretor da CVRA, que é a Comissão Vitivinícola de Vinhos do Alentejo, e o Domingos, que era quem estava organizando a viagem. Caraca, Então meu. eram 5 caras ultra especialistas em Alentejo e fazendo várias perguntas sobre os vinhos que a gente ia recomendando, fazendo serviço e tal. Então foi uma prova difícil, assim, mas que o segredo era não ficar nervoso, né? Teve gente que travou na prova e não conseguiu E faz fazer. parte, né? Cara, eu fui assim, sabe quando você faz a prova dando risada, fazendo piada? Fala assim, cara, não vou ganhar isso nunca. Eu vou destacar Que aqui legal. A gente se conheceu agora, né? A gente acompanha o trabalho do Gabriel faz um tempo, mas a gente se conheceu agora. E eu necessariamente vou ter que destacar a humildade, né? Porque ele sempre assim, Não fui para sabia. viagem, Eu aconteceu e sabia que eu ia tal. ganhar E ali. a quantidade de ABS. prêmios que o Gabriel tem mostram o contrário, né? Na verdade, a capacidade, um profissional muito talentoso. E aí eu queria te agradecer, Gabriel, por você ter nos dado a oportunidade desse bate-papo. Só para você saber, a gente tenta limitar muito o horário do tempo do podcast. Como você foi impossível, foi um bate-papo delicioso. E, enfim, obrigado, Gabriel. Obrigado Muito vocês. obrigado. Obrigado vocês. Obrigado, Aprendemos. Lise. Lise. Saúde. 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 Eu sou Ronaldo Galo. Eu sou o André Gaiofato. Nós somos o Conexão Tanina. Saúde.